Direita das cabines de rádio e o Pacajus vai atacar a esquerda das cabines de rádio. Boa sorte para o nosso rubro-negro juazeirense. Tomara que o Guarani possa hoje comemorar uma grande vitória, a primeira de muitas nesta competição. E você fica ligado no Timaço da Vale FM. Deixa eu bater um papo com o Anderson Luiz, até porque eu tô vendo aqui, Anderson, caras novas na escalação do Guarani. Claro que a gente que faz o Vale Esportes vai sabendo das novidades do Leão do Mercado. Mas para o torcedor que ligou o rádio agora, o Kaká e o Halisson, novidades no time do Guarani. De onde vieram esses jogadores? Quais as características? Quais as posições dos novos contratados do Leão do Mercado, Anderson? Os dois atletas foram contratados durante toda essa semana pelo Leão do Mercado. O Kaká já tem passagem aqui pelo futebol cearense, já atuou na equipe do Caucaia, fez um bom campeonato vestindo a camisa do Caucaia. Estava recentemente no Cordinho, no Maranhão, e agora veio vestir a camisa do Guarani. Já o Halisson estava no futebol pernambucano, um velho conhecido do técnico Alexandre Lima, indicação do próprio treinador para vestir a camisa do Leão do Mercado. E tem outra novidade nesse time titular. O Eriquinho, camisa de número 2, veio como titular hoje na lateral direita. O João Vitor, que atuou no último jogo com a ausência do Dudu, acabou indo para o meio. Tem essas alterações do técnico Alexandre Lima. O Léo Santos, aquele volante que eu até destacava, que parecia bastante com o Gleidson, por opção, o técnico colocou no banco e optou por começar com o João Vitor mais no meio. Um time mais solto, mais à vontade para esse jogo diante da equipe do Pacajus. Tá legal, detalhes para você, ouvinte do Timaço da Vale, torcedor do Guarani. Vai começar o jogo aqui no estádio Minaldão, em Barbalha. Ainda faltam 2 minutos para as 16 horas. O árbitro só espera ali a autorização para começar a partida. Lembrando que também você ouve nossa transmissão no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Pedidos 988429514. Alain Martelinho de Ouro, grande torcedor do Guarani. Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. Eu falei, Alain Martelinho de Ouro. Um abraço também para o nosso querido amigo André Lemos, grande desportista, tem dado um apoio muito grande a este time do Guarani. Um abraço pro André Lemos, também marcando presença, sempre incentivando o nosso Leão do Mercado. Vai autorizar o árbitro, o Isaac, aquele veterano, né? Já passou pelo futebol caririense, jogou pelo Icasa, tá ali para bater na bola pela primeira vez para começar a partida. Autoriza o árbitro. Bola rolando aqui no Minaldão. Vale FM. Vale FM. Marco Valério. E já vem o time do Guarani pro câmbio de ataque. Bola com Dudu pela canhota. Cimana vai embora para o ataque. Faz o toque de bola. Entrega a bola para Rogerinho. Ele domina a bola para o time do Guarani. Vem para a peça ofensiva. Toca a bola para JP. O João Paulo, camisa número 10. Começa tudo de novo aqui no campo de defesa. A bola vem tocada pelo zagueiro João Pedro do time do Guarani. Toca a bola para Oséias. Vai retrocedendo a jogada no campo defensivo. Primeiros instantes de Guarani contra o time do Pacajus. E a nossa torcida para que o Leão do Mercado arrebente consigo uma grande vitória. Levantamento pela canhota, tentativa com Dudu Caririaçu, brigou pela posse de bola ali com Lalinha, a bola acaba saindo, só tiro de meta em favor da equipe do Pacajus. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Lembrando, de segunda a sexta-feira às 18 horas e 5 minutos você tem programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. Tiro de meta pro time do Pacajus. Movimenta a bola, o goleirão Rômulo manda a bola pelo meio, ali pelo alto, tentou o Isaac, antes ele corta bem ali a zaga do time do Guarani, só que o campo aqui é pequenininho, a bola já fica no campo de defesa do time do Pacajus, fica trabalhada com o Estênio, movimenta a jogada, toca a bola da frente, está marcada a falta, primeira falta do jogo em cima do Isaac, já cobrada a falta, levantamento na canhota, vem descendo para o campo de ataque o time do Pacajus, já marcada a condição de impedimento do atacante do time que vem aqui enfrentar o Guarani em Barbalha, que é o Pacajus, hein, meu querido Ferreiraço? Ataque pelo setor esquerdo do campo, foi marcada a irregularidade. O Zé Lopes tentava ali no ataque,
já foi cobrado na informação de Ares Motos. Também conosco no timaço da Vale FM, Dourado Joias. Aproveite, revenda joias da Dourados, o WhatsApp 999933031. Eu falei da Dourado Joias. A bola vem tocada no campo de defesa pelo time do Guarani, movimenta goleirão Mondragão, toca a bola pelo meio, a bola fica trabalhada, tentou ali João Vitor, vai lançando bola da tentativa do Rogerinho, volta para João Vitor, de primeira faz o passe, entrega boa bola boa pro Dudu, volta outra vez a bola pelo meio, o Rogerinho é o maestro do time do Guarani, lançando bola pelo meio, tentativa, lançamento feito, abriu aqui a jogada com o jogador camisa número 9, Kaká, vem brigando, este é o Raulisson, camisa número 9, uma das novas caras do time do Guarani, camisa 11 é o Raulisson, a bola vem agora com o João Paulo, toca a bola pelo meio, entrega a bola pro Aldair Alagomano, movimenta a jogada, desce outra vez o time do Guarani, bola do outro lado em favor do Leão do Mercado, 0-0 para você ligado no timaço da Vale FM, tudo isso para você também, acompanhando nossa transmissão do nosso canal do YouTube com áudio da transmissão, Rádio Vale FM 99 oficial, lançamento aqui feito pela direita, tentava a jogada Raulisson, ali vem o corte da zaga do time do Pacajus, a bola fica dominada no campo de defesa pela equipe do Guarani, cansado de pagar contas absurdas de energia, a Gênese Solar é a solução, geração de energia solar, ligue e fale com Luciano Carvalho, 98123-7956, eu falei, Gênese Solar, aqui desce outra vez o time do Pacajus, tentando a jogada, vem para o ataque, tentativa do Zé Lopes, a bola vai sobrando pelo meio, tentativa agora, brigou por ela, ali o Richardson, a bola acaba saindo lateral no campo de defesa pro time do Guarani. Esta é mais uma transmissão da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. 0-0, comecinho de partida. Movimenta a bola Mondragão, ele lança a bola para o ataque, devolve ali a zaga do time do Pacajus, outra vez a bola pelo meio, em favor do time do Guarani, tentou o Kaká, a bola vai sobrando, novo camisa 9 do time do Guarani, toca a bola pelo meio, falta do João Paulo. Aí o juizão da partida parou, marcou falta contra o Guarani, em Anderson Luiz. Ainda no meio campo, o João Paulo perdeu o timing da bola, acabou acertando a perna do jogador do time do Pacajus. Segunda falta para a equipe, o placar do jogo é 0-0, na informação, de novo Rio Veículo. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM, obrigado torcedor pela companhia, 99,9 oferecimento de Motel Imperial, novos apartamentos mais aconchegantes para momentos marcantes, direção do André Lemos, aqui tiro de meta para o time do Guarani, atenção torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículo. Em Barbária, 4 da tarde, 5 minutos, 4 e 5 da tarde. Obrigado, torcedor, pela audiência. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Estádio Inaldão na cidade de Barbalha, o Inaldão que sempre nos recebe também, 5 minutos do primeiro tempo, 5 da primeira etapa, no placar do Cariri da Sorte que tem uma Fiat Toro 0 km no próximo domingo do prêmio principal, 0 para o Guarani, 0 para o Pacajus. Primeira divisão do Campeonato Cearense, quadrangular do rebaixamento, a bola já rola para Caucaia e Horizonte, o placar é 0-0, a informação fica por conta da Madeireira Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Lembrando que amanhã cedinho tem jornal Nova Manhã. Jucimar Leite, a participação do Delton Sá, Jubal Filho, Demonte Tenório, toda a equipe de jornalismo na Vale FM trazendo informações. E eu chego também do jornal Meio-Dia, a partir das 12 horas, deixando você bem atualizado. Aqui tem lateral já cobrado pelo time do Pacajus. Levantamento feito pela ponta esquerda, tenta o cruzamento, ali chegava o Gleriston, tomou a frente dele, o zagueirão do time do Guarani, só tiro de meta para a equipe do Leão do Mercado, hein, Ferreiraço? Estava o Gleriston aqui pela esquerda, não conseguiu recuperar a bola, tiro de meta já cobrado pelo Mondragão.
na informação de restaurante Mão de Vaca. Conosco também no timaço da Vale FM, Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados do interior do Ceará, de canto a canto, em todo canto. Diniz Supermercados, sempre com você. Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. Outra vez a bola vem tocada pelo time do Guarani, pelo meio, trabalha a bola, Rogerinho recebeu ali do João Vitor. O Rogerinho toca a bola mais atrás, deixa a bola dominada. Agora quem recebe é o camisa 7, Aldair Alagoano. Ele vai levando o time do Guarani para o campo de ataque, cruza a linha, aquele vídeo gramado, na hora do passe acabou errando. Vem o corte com o Estênio pelo time do Pacajus, lançamento pela direita, a bola acaba saindo, o árbitro marca em favor do time visitante. Gol aonde, JF? Bom, no clássico carioca, o Botafogo faz 1-0 no Fluminense, no complemento da Taça Guanabara, que já tem o seu campeão. O Flamengo ontem venceu o Madureira e conquistou o primeiro turno do Campeonato do Rio de Janeiro. É verdade, parabéns à galera que torce pelo Flamengo, campeão da Taça Guanabara. Vamos aguardar a fase final do campeonato. Aqui vem o time do Pacajus, a batida de longe, Gladstone, e a bola pegou um efeito, mas o Mondragão bem colocado, hein, Ferreiraço? Na tentativa, o Gladstone, o Mondragão não teve dificuldades, segurou a bola já em jogo, Marco Valério. Vem outra vez o time do Guarani, levantamento pela direita, boa bola para Raulison, lança a bola para Rogerinho, tenta o cruzamento, adiantou demais. Aí a bola acabou saindo, deu um toquinho a mais, era para chegar batendo no gol, até mesmo cruzando, hein, Anderson Luiz? O Rogerinho ficou indeciso, Marco, do que fazer com a bola, acabou deixando a bola sair, tiro de meta para o Pacajus, placar do jogo 0-0, na informação de Ares Motos. Lembrando que no próximo dia 30 de abril vem aí o Holiday Rock, Paralamas do Sucesso e Biquíni Cavadão. Que showzaço, hein? Paralamas e Biquíni juntos numa só noite pra você. Mais um evento da Vale FM, J. Rodrigues Empreendimentos e Padim Produções. Aqui a bola vem levantada pela canhota, boa jogada, ganha bem ali o Isaac pelo time do Pacajus. Movimenta, lança a bola da frente, volta a bola pelo meio. Quem domina agora é Estênio. Ele domina a bola pelo time do Pacajus, abriu jogada pela ponta direita, boa jogada para Lalim, tenta o cruzamento, cortou a zaga do time do Guarani, bota a bola para a linha lateral, lateral para o time do Pacajus, que foi se aventurando lá pela direita, o novo lateral vai para a cobrança então, o jogador que é Lalim, ele movimenta, toca a bola da frente, deixa a bola dominada com Lucas pela ponta direita, briga pela posse de bola, recuperação do time do Guarani, até porque houve marcação de falta do ataque do time do Pacajus, favorece ao Leão do Mercado. Aqui timaço da Vale FM, atenção torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. Na cidade de Barbalha, 4 da tarde, 10 minutos, 4:10 em Barbalha. Estádio Minaldão, atenção torcedor, confira em nome de Ares Motos o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Estádio Minaldão, 10 minutos da primeira etapa, 10 minutos do primeiro tempo do placar do Cariri da Sorte. Tudo como começou, 0 pro Guarani, 0 também pro Pacajus. 5 da tarde, o Atlético Cearense enfrenta o Barbalha pelo quadrangular do rebaixamento na primeira divisão do Campeonato Estadual. A informação para Casa Com, a casa é sua. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Marco Valério. Aqui o time do Guarani pressiona, bola com o Rogerinho, bate pro gol, ela passa à direita da meta do goleiro Rômulo. Após a cobrança de escanteio, o time do Guarani pressiona. É que o Rogerinho no último chute não pegou tão bem na bola, hein, Anderson Luiz? Se o Rogerinho tivesse um pouco mais de calma, dava para ter tirado do goleirão e quem sabe até aberto o placar pro Guarani. Pegou muito mal, a bola foi pra linha de fundo, placar do jogo 0-0 na informação de Motel Imperial. Aqui Vale FM 99,9 também para Alfa Vidros Vidraçaria. Escolha qualidade, preço e satisfação. Eu falei Alfa Vidros Vidraçaria. Avenida Plácido Aderaldo Castelo 320. Timaço da Vale também. Em número Centro Universitário Leão Sampaio. Unileão, sua primeira opção. Vem outra vez o time do Guarani para o contra-ataque. Rogerinho adiantou demais, vem cortando, rasgando ali. O jogador camisa 5 Estênio do time do Pacajus bota a bola para a linha lateral. 12 minutos do primeiro tempo. Guarani melhor no jogo. Já a opinião de Demontier Tenório. Lateral vai ser cobrado para o time do Guarani para a cobrança. Então, o jogador que é João Vitor, camisa de João Pedro.
Aliás, o Eriquim, camisa número 2. Eriquim movimenta, lança a bola pelo alto, tentativa ali da zaga, tirando o sistema defensivo do time do Pacajus. A bola sobra pelo meio, tentou a jogada ali. O Zé Lopes, melhor pro Leão do Mercado. A bola fica disputada pelo meio, ganhando, dominando ali no campo de defesa. Zagueiro Oséias do time do Leão do Mercado. Limpa o lance, toca a bola mais atrás, deixando dominada ali com Mondragon. Mondragon movimenta, faz o passe, entrega a bola do campo de defesa ainda. Time do Guarani melhor posicionado neste primeiro tempo de partida, nestes primeiros minutos. Vem a bola para João Paulo, ele domina pelo meio, faz o passe, entrega a bola pela ponta esquerda, tocou errado. Melhor para o time do Pacajus. Vem a tentativa de jogada do jogador que é o Lucas pela ponta direita, tentou uma jogada, ganha arremesso lateral do outro lado. Lateral para o time do Pacajus, vai para a cobrança Lalim, lateral direito do time visitante. Toca a bola pelo meio, entrega para Estênio, lança a bola da entrada da área, tentou de cabeça ali. O Isaac sem força, sem direção, só tiro de meta, meu querido Matheus. O Estênio cruzou para a área, tava lá o Isaac, sem direção pro lado direito, foi para fora, a bola já cobrado pelo Mondragon, na informação de Cariri da Sorte. Conosco também Guanabara, satisfação em todos os sentidos, Expresso Guanabara, conforto vindo voltando, vem o Guarani, tentou de cabeça, o toque, tá lá dentro! Raulisson! Gol! É do Guarani! Sai na frente o Leão do Mercado aqui no estádio Minaldão em Barbalha. Uma jogada rápida do ataque do time do Guarani. Cruzamento que veio da canhota, Raulisson. Com estilo, com categoria. Ele meteu lá dentro do gol do Rômulo. Ô, goleirão Rômulo. Vai buscar essa nas redes. Raulisson. Raulisson. Na marca dos 13 minutos deste primeiro tempo aqui no Minaldão. Sai na frente o time do Guarani. Leão Machão do Mercado faz 1-0. 1 pro Guarani, 0 pro Pacajus. Anderson Luiz. Primeiro o Kaká ganhou no alto da zaga do time do Pacajus. Na sequência, o cruzamento do Dudu Caririaçu foi prefeito por Raulisson colocar no cantinho do goleirão Rômulo e abrir o placar aqui no Minaldão. O Guarani tem 1. O Pacajus não tem nada, Marco. É verdade, Anderson Luiz, o Guarani bonito na frente, faz 1-0 no Minaldão. Agendinha do futebol, show do timaço. Fala, JF. É o segundo gol que marca o time do Guarani no campeonato cearense. É o primeiro gol que toma o Pacajus e o primeiro do Raulisson com a camisa do Leão. É isso, o time do Guarani sai na frente, já Demontier Tenório fala. E aqui o toque do Eriquim, botando a bola para a linha lateral para o time rubro-negro juazeirense. Todo mundo ligado na Vale FM, obrigado torcedor pela companhia. Vem o Pacajus, a batida do Zé Lopes para fora, só tiro de meta. Demontier Tenório e o Guarani sai na frente. Merecido gol do Leão do Mercado, vem Demontier. O problema do Guarani, o seu pecado capital era exatamente esse terço final. Tinha posse de bola, envolve o adversário, até que segurou um pouco o Pacajus no seu campo de defesa e foi maturando, né? Essa ideia de trabalhar melhor a posse de bola. No primeiro momento que isso aconteceu, como disse o Anderson, na boa escapada do Dudu pelo setor esquerdo, o Raulisson, como se fora um cartão de visita, ele se mete bem no meio dos dois zagueiros e consegue sair, no momento em que a bola passa, o suficiente para tirar do alcance do goleiro Rômulo. Como disse você, Marco, um gol merecido. Opinião de Demontier Tenório, o Guarani aqui vence pelo placar de 1-0. Vem outra vez o time do Guarani tocando bola pelo meio e aproveitar que está mandando no jogo para tentar fazer o segundo, abrir uma boa vantagem. O time do Guarani, bola com Dudu pela canhota, Dudu Caririaçu domina, cruzou para a boca do gol, espalma o goleirão Rômulo. A bola vai sobrando outra vez em favor do time do Guarani. Seria ali pro Raulisson, antes dele o Estênio, domina a bola, faz o passe, entrega a bola pelo meio, deixa a bola dominada. Quem recebe agora é o Lucas, domina o camisa 7 no time
time do Pacajus. E a entrada mais dura agora do volante do time rubro-negro. Subiu primeiro cartão amarelo. Quem tá mais pertinho aqui é o nosso querido Anderson Luiz. Tá sentindo ali o jogador da equipe do Pacajus, hein, Anderson? Se pintou o cartão Madeireira Beira-Rio na informação, camisa de número 5 do rubro-negro Juazeirense, o João Vitor. Acabou perdendo o time da bola, acertou meio com a tesoura ali no meio campista do time do Pacajus. O primeiro cartão do jogo. Pintou o cartão Madeireira Beira-Rio na informação. O cartão me pareceu justo ali numa jogada dividida, chegou com a perna mais alta ali o atleta do time do Guarani, já está sendo ali recuperado o atleta do Pacajus para reiniciar na partida. O Guarani vence por 1-0. Informação de Comercial ZM, o shopping da indústria da construção civil, concessionária dos produtos Steel, você já sabe, é Comercial ZM, com o timaço na Vale, levantamento pela direita, desce outra vez o time do Pacajus, tentou ali o jogador que é Lalim, melhor para a defesa do time rubro-negro, a bola vai sobrando para Rogerinho, domina a bola no campo de defesa, solta a bola para Dudu, excelente participação do Dudu Caririaçu até aqui no começo do jogo, a tentativa de jogada com o Kaká, tocou na bola, mas ela vai ficando ali fácil pro Cataú, como é o nome? Catuaba, o nome do rapaz. Catuaba. Eu pensei que era Carnaúba, mas é Catuaba mesmo. A bola vai sobrando, fica pelo meio. Quem domina agora é o Gordo. Olha o nome do jogador, rapaz. Abriu jogada pela direita. Chega ali o corte da zaga. A bola sobra pelo meio. Tentativa Estênio, domina. Bom volante, faz o passe, entrega a bola para Lucas. Vira o jogo da canhota pra ninguém. Reclamou ali o Isaac. Só tiro de meta pro time do Guarani. O pessoal do Pacajus no ataque tá ali se desentendendo, hein, meu querido Ferreiraço? Toque do Lucas para o experiente Isaac foi curtinha, Marco, mas o Isaac não conseguiu pegar. É lateral para o Guarani na cobrança, camisa 3, João Pedro. Eu tenho a impressão que o Isaac, a esta altura da carreira, né, fim de carreira, não dá mais uma carreira pra ninguém. E é a bola do pé, e acabou reclamando. Guarani não tem nada a ver com isso, vence o jogo pelo placar de 1-0. Oséias toca na bola, tira a bola do campo de defesa. Ali do outro lado tentava Rogerinho, mas a bola acaba saindo, é lateral pro time do Pacajus. Do outro lado, Lalim pra movimentar a jogada. O time do Pacajus deve sair um pouco mais, porque chegou aqui numa retranca danada. Isso pode ser bom pro time do Guarani que vence por 1-0. Tudo isso para você ligado no timaço da Vale FM, oferecimento Cariri da Sorte. Domingo no prêmio principal tem uma Fiat Toro 0 km para você. Compre já o seu Cariri da Sorte, dupla chance. Um abraço pro doutor Moisés, advogado barbarense, querido amigo também, acompanhando a transmissão do nosso timaço da Vale FM. Alô, alô, boi da rifa, também ligado na 99,9. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos e o melhor ainda, com a vitória do Guarani, um dos nossos representantes no campeonato. Já já a gente vai retornar ao estádio Naldão com o Marco Valério e todo o timaço da Vale FM para o restante do jogo. O Guarani vai vencendo a partida, vai vencendo o jogo pelo Campeonato Cearense de Futebol, vai chegando a vice-liderança da competição. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, com pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular. Churrascaria Mão de Vaca, o telefone para pedidos 98865-7741. Vamos saber se já tem condições para o Marco Valério. Alô, Marcão! Opa, estamos aqui, Delton Sá. Uma pequena oscilação, uma pequena onda, mas estamos de volta. Guarani vence pelo placar de 1-0. Tudo isso para você ligado no timaço da Vale FM. Eu confirmo então, tempo de jogo aqui no Minaldão, em Barbalha. 21 minutos do primeiro tempo. Guarani bonito na frente, vence pelo placar de 1-0. Lateral para o time do Pacajus, para a cobrança então Lalim. Ele toca a bola pelo meio, vem a bola dominada agora com o jogador que Estênio, toca a bola mais atrás, agora deixa a bola dominada. Fica ali agora com camisa meia dúzia, que é o Gleriston. Sai bem da marcação do primeiro, faz o passe, entrega a bola pela ponta esquerda. Lançamento para o Zé Lopes, tentava a jogada, corta a defesa do time do Guarani. Kaká também brigou por ela. Raulisson vem brigando aqui na direita. O corte é feito agora pelo zagueiro camisa de número 3, que é o Catuaba. Ô JF, você já tomou catuaba com amendoim, João Filho? Não. Você deveria experimentar, viu? Dizem que é muito bom. Aqui
que vem o Guarani, cruzamento para a boca do gol, Rogerinho vai marcar, dominou, puxou, aí perdeu ângulo. Tinha tudo, Rogerinho, para fazer o segundo gol agora, hein, Anderson? Tudo, Rogerinho na perna boa, dominou dentro da grande área, tentou enfeitar demais, acabou perdendo o time da bola, ganhou um escanteio pro Guarani, ele mesmo na cobrança. Leão vence pelo placar de 1-0 na informação de Farmácias Fernandes. 1-0 vai vencendo o time do Guarani. Levantamento para a boca do gol, cortou pelo alto, tirou ali a zaga do time do Pacajus. A bola vai sobrando, o Guarani tenta pressionar mais uma vez, fica com a segunda bola. A bola tocada de longe pelo Dudu pro goleirão Mondragon. Vai começar tudo de novo. O Leão do Mercado aqui no campo de defesa. Farmácias Fernandes presente em todo momento. 8 lojas para melhor lhe atender. Eu disse Farmácias Fernandes conosco também. Casa com material de construção. A casa é sua. Casa com na rua Doutor Mauro Sampaio. Vem o Guarani para o ataque. Bola com Halisson. Domina. O autor do gol único do jogo até agora. Toca a bola para o JP. JP entrega para o João Vitor. Bate pro gol. Espalma o goleiro. Boa defesa do Rômulo. Escanteio pro time do Guarani, hein, Anderson? Mais uma vez o Guarani tá bem nesse primeiro tempo. Uma excelente jogada que começou aqui na direita com o Eriquinho. Tocou pro João Vitor, que tentou tirar do goleirão Rômulo, que ele jogou a bola pra linha de fundo. Escanteio pro Guarani, JP na cobrança, placar do jogo 1-0. A informação de Pano é bom pro nosso. As melhores chances são todas a favor do time do Guarani. Tem que aproveitar para ampliar o placar. Levantamento feito pela direita, desce outra vez o time do Guarani. Boa bola, boa. Rogerinho levantou para o boca do gol, bola do tumulto de cabeça. O Kaká botou para fora. E mais um gol perdido pelo time do Guarani. Demontier Tenório, aqui a paradinha técnica. Eu aproveito para lhe ouvir, Demontier. Guarani poderia já estar ganhando de 2 ou 3-0, já que a superioridade do Guarani, ela é notável, ela é visível, ela é muito clara, hein, Demontier Tenório? Esse filme, Marco, ele tem uma semelhança enorme em relação ao que foi o Guarani no primeiro tempo contra o Cariri. Quer dizer, desperdiçando oportunidades. Primeiro porque está criando, e isso já é muito interessante. Agora tem que criar e colocar para o fundo do gol. Porque se isso for acontecendo, o Guarani vai conseguindo uma tranquilidade maior ao tempo que ele deixa o adversário em dificuldade, de ter que correr em busca de gols, de um empate, e naturalmente que termina se abrindo muito mais. O Guarani, interessante que ele continua propositivo, né? Ele fez 1-0 aos 12 minutos e continuou no ataque. Eu lembro apenas de uma defesa do goleiro Mondragon, que foi um chute de longe do Gladstone, ainda aos 7 minutos, e de lá para cá, praticamente mais nada. Antes daquilo, o Guarani já envolvia o adversário, mas naquela espécie de domínio falso. Mas pouco a pouco a coisa foi se tornando mais real, sabe? Como se ele fosse maturando o gol. E conseguiu aos 12 minutos, numa bela jogada pelo setor esquerdo. Agora uma jogada pelo setor direito, enfim. O Guarani, nessas alternâncias, ele consegue muito bem envolver o adversário. Agora, ele não pode continuar desperdiçando as oportunidades. Porque, como eu disse no início da minha participação, esse filme eu vi anteriormente. Agora, eu espero que o final do filme não seja contado do mesmo jeito que foi em relação ao jogo contra o Cariri, Marco. Tomara que seja diferente a nossa torcida para que o Guarani realmente conquiste os seus primeiros 3 pontos nesta competição. Começou muito bem o Guarani, eu concordo com o Demontier, só dá Guarani no jogo. Meu querido JF, daqui a pouquinho tem um Barbalha em campo e a nossa torcida também para que o Barbalha permaneça na Série A, na luta contra o rebaixamento. Como é que tá o outro jogo do quadrangular, JF? Calcaia e Horizonte, por enquanto, empatam em 0-0. Daqui a pouco, 17 horas, o Atlético Cearense enfrenta o Barbalha, lá no João Ronaldo, na cidade de Pacajus. Tá certo, meu querido João Filho, trazendo os detalhes do timaço. Alguém chamou, informa. Matheus, deixa eu fazer só uma alteração aí na sua relação. O Gladstone, na verdade, é Gladstone.
Gladstone, camisa 6, só para você fazer essa alteração aí. Na Então sua ele é relação. xará do meu querido colega Gladstone Oliveira, grande Exato. radialista que trabalha em Fortaleza. Só finalizando, mandar um grande abraço para a jornalista Fernanda Alves. Ela é lá do Torcida Amiga. A o canal Fernandinha Torcida tá Amiga. ouvindo a gente, Exato, rapaz. Mandou mensagem aqui só para registrar. Grande abraço para ela. Tá legal, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, todo mundo ligado no timaço da Vale FM, em nome também de Sofumé Service, revestimento fumê para carros e prédios, película de alta performance, você já sabe, é na Sofumé. Produtos Panebon Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses, produtos Panebon Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha, churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco do Cariri. Como é bom ir na churrascaria Mão de Vaca, fica na Rua Rui Barbosa e tem delivery 988657741. Aqui o jogo vai ser reiniciado, tiro de meta pro time do Pacajus. O Guarani bonito vence por 1-0 no gramado do estádio Inaldão. O Inaldão dando boa sorte pro time do Barbalha, aliás, pro time do Guarani, pelo menos até agora, aqui na cidade de Barbalha. A bola pelo alto, tentou por ali o Gladstone, brigou por ela, vem a tentativa de jogada, corta bem a zaga do Guarani, a bola vai sobrando do outro lado, o árbitro manda seguir o lance, tem jogador caído ali por parte do time do Pacajus, o árbitro vai parar, não, manda seguir o lance, lateral do outro lado em favor do time do Pacajus, que joga todo de amarelo, a exceção da meia, né, que é na cor verde, movimenta a jogada, Lalim tenta a jogada pelo meio, seria para o Richardson, o jogo tá parado, é falta pro time do Pacajus, do outro lado, fala JF. Um abraço para a turma na Chácara Landim, no sítio Macena, em Arajara, Barbalha. A Cristiana, a esposa do Tenente Macedo, o Tenente Macedo, e a Dona Socorro Landim, que é a mãe do Tenente Macedo, também ouvindo o Timaço. Um grande legal, abraço. toda essa gente boa acompanhando a gente, obrigado pela companhia, aqui 29 minutos do primeiro tempo. Um abraço também pro nosso querido Boi da Rifa, diz que vai dar R$100 pro jogador que fizer o gol da vitória do Guarani. Olha aí que coisa boa. Aqui tenta o Pacajus, muito forte o lançamento, só tiro de meta, já cobrado pro time do Guarani, só que o árbitro vai mandar voltar o lance, meu querido Matheus Ferreira. Isso, o Mondragão cobrou rápido aqui, ele pediu para voltar. E já cobrou o Mondragão na informação de Madeireira Beira Rio. Tá certo, meu querido Matheus Ferreira, portanto, R$100 da rifa do boi. Mais torcedores do Guarani que quiserem ajudar, entrem em contato pra gente incentivar aqui a rapaziada do Leão do Mercado, por exemplo, ou por enquanto, melhor dizendo, o Raulisson vai levando R$100. Um abraço também pro Alfredo Benício, diz que vai ser 2-0. Só não colocou pra quem? Tomara que seja pro time do Guarani. Um abraço também pro Bolinha, Camburão dos Pastéis, Daldo Camelódromo, Marcos Vinícius, todo mundo ligado em Crato. Alô, Pelado também. Obrigado pela companhia. Aqui o time do Guarani vai tirando bola do campo de defesa, sobra com Halisson, faz o toque de bola pela ponta direita, toca a bola para Rogerinho. Quem recebe agora é o Eriquim, toca a bola mais atrás, entrega para o Aldair Alagoano, brigou por ela, João Pedro também, vem tentando a jogada pelo meio, insistiu para João Paulo, toca a bola do campo de defesa para o time do Guarani. Atenção, torcedor, confira a hora no timaço da Vale FM. Pra você ligado na 99,9, 4:30 da tarde, em nome de Novo Rio Veículos, Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. 31 minutos da primeira etapa, tempo corrido, contando inclusive com aquela paradinha técnica, 31 do primeiro tempo, no placar do Cariri da Sorte, bonito no placar da Vale FM, 1 pro time do Guarani, Raulisson, 0 pro Pacajus. Bom, pelo Campeonato Baiano, Bahia vai derrotando a Olha o Guarani chegando, vai pintar o segundo, sai do gol Rômulo. Mas o Guarani vai perdendo um
gol atrás do outro, viu, Anderson? Dava pro Raulison chegar na bola. O passe foi perfeito do Kaká, dominou e jogou no meio da defesa. Acabou perdendo um pouco o time da bola. O Rômulo chegou mais rápido e perdeu uma excelente oportunidade do Guarani de fazer o segundo gol, que vence pelo placar de 1-0 na informação de Sol Fumê Services. Agora o Guarani é outro time com o Kaká e principalmente com o Raulison. Agora deu vacilo, poderia ter chegado antes o camisa 11 do time do Guarani. Você ia complementar a informação, acabei lhe interrompendo. Fala, JF. Isso, os estaduais pelo Brasil. O Bahia, por enquanto, vence a Jacuipense no Baiano por 1-0. Pelo Campeonato Carioca, Taça Guanabara, o Botafogo vai derrotando o Fluminense por 2-1. Tá legal, aqui Timaço da Vale FM, lembrando nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento, pizzaria e hamburgueria Oval. Ô JF, pra pedir aquela pizza deliciosa, como é que faz? Diz aí. É muito fácil, 988429514 é o WhatsApp para pedidos. Tá legal, meu querido JF, pizzaria e hamburgueria Oval. Conosco também no Timaço da Vale. Alô, Boninho do Cariri. LL, rapaz, arrebentou ontem ao lado do Carlos Miranda no programa Estação 99. Eu tava ligado, Boninho. A bola tocada aqui do campo de defesa pelo time do Pacajus, mas o jogo tá parado. Ali o árbitro para atendimento ao Anderson, aliás, ao Aldair Alagoano. Alguma pancada? Deu para sentir alguma coisa por aí, Matheus Ferreira? Não, só no contato ali na disputa de bola, o Aldir, né? Aldir, camisa 7 do Guarani. Aldair está ali recebendo já atendimento médico e daqui a pouco vai retornar aqui a campo. Nada muito sério, tudo ok para ele. Tomara que não seja nada mais grave com o nosso querido Aldair Alagoano, dos volantes do time do Guarani. Engazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque do cartão. Conosco também tem Rabat em Couros, a nobreza do couro agregado, design exclusivo, sempre em sintonia com o que há de mais moderno. Hotel Amuarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro-lado da rodoviária, reservas 85-3304-8900. E olha, se vivo fosse, seria aniversário hoje do nosso saudoso colega Antônio Barreto Félix. O Antônio Félix, o baixinho de Barbária, estaria aniversariando hoje, mas infelizmente já não temos há 2 anos a presença física do nosso querido Félix, mas a nossa lembrança, o nosso respeito e a nossa saudação a toda a família do nosso inesquecível baixinho de Barbária, o Antônio Félix, que realmente faz muita falta. Aqui o Guarani vence pelo placar de 1-0. Vem outra vez a bola tocada agora pelo time do Pacajus, com o jogador que é Lalim, tenta a jogada pelo meio, abriu jogada pela ponta direita, toca a bola para Lucas, domina com o Richardson, lento cruzamento, levantou para o boca do gol, tentativa seria ali pro Zé Lopes, corta a zaga do time do Guarani, então é escanteio pro time visitante, Ferreiraço. Bola lançada na área, o Eriquim cortou. É escanteio para o Pacajus. Na cobrança, camisa 6, Gladstone. Já chegamos a 35 minutos deste primeiro tempo, 35 minutos de partida para cá de 1-0, vence o time do Guarani, bonito na frente, vai dando o Leão do Mercado, mas tem escanteio agora, é lance perigoso contra o time do Guarani, autorizado pelo árbitro, levantamento feito, bola pelo alto, a bola passa por todo mundo, sobra do outro lado, em favor do time rubro-negro, Juazeirense, bola para Rogerinho, ele domina, faz o passe, entrega a bola pelo meio, deixa a bola com o Kaká, brigou por ela, insistiu outra vez, agora ali o João Vitor, melhor novamente para o time do Pacajus, que melhorou nos últimos 10 minutos. Bola pela direita com Lalim, toca a bola mais atrás, deixa a bola com o jogador que é Catuaba. Catuaba faz o passe, entrega a bola para Gilvan. De Gilvan ali pelo meio, vem a bola com o Estênio, domina, faz o passe mais atrás agora. 1-0 vai dando o Leão do Mercado. Uma vitória importantíssima que vai colocar o Guarani entre os primeiros colocados desta Série B do Campeonato Cearense. Lembrando que o Cariri empatou na última sexta-feira. O Icasa não joga nesse final de semana, o Guarani vai ganhando o jogo. E teve falta aqui pertinho da gente, hein, Anderson Luiz? Cartão de visita, que todo zagueiro tá, dessa vez pegou o Kaká, viu? Camisa de número 3 do time, o Catuaba acabou pegando o Kaká ali,
algo mais pesado em cima do camisa número 9 do Rubro Negro Juazeirense, que segue caído para receber atendimento médico, viu, Marcos? Só um detalhe, deixa eu mandar um forte abraço pro Josimar primeiro. Ao meu lado tá o Josimar o segundo. Mandar um forte abraço pro Josimar primeiro, que é pai do nosso querido segundo. Tá certo, meu querido Anderson Luiz. Um abraço então pro Val, grande Val da Pizza, né? Val da Pizzaria o Val, obviamente, com os seus filhos Gustavo e Guilherme. Um abraço para você, Val, também pro Guilherme, pro Gustavo, toda a família rubro-negra. Toda a família, com exceção do Alexandre. Não é assim, meu querido JF? Alexandre é torcedor do Icasa, mas o Val tá na dele, curtindo a vitória do Leão do Mercado. Aqui falta já cobrada pelo time do Pacajus, o árbitro mandou segurar. E aí o Guarani se recompõe ali no sistema defensivo. Esta é mais uma transmissão da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Daqui a pouco eu quero a opinião de Demontir Tenório, porque o time do Pacajus está começando a colocar as asinhas, né, as manguinhas pro lado de fora. Aqui, cruzamento errado, tiro de meta. Aproveitar para ouvir você, meu querido Demontir Tenório, porque o time do Pacajus já está começando a atacar mais. Será que aquele velho problema físico dos jogadores do time do Guarani, Demontir? Eu espero que não. De fato, o Guarani ele recuou de certa forma. E nisso aproveita o Pacajus para avançar um pouco mais nas suas linhas. Mas a gente percebe, Marco, que de certa forma não é o Pacajus de outras jornadas. É meio desengonçado, meio enrolado, sabe? É um jogo arrastado esse do Pacajus. Erra muitos passes, dá muitos chutões. E eu continuo insistindo, o Guarani tem que tirar proveito dessa situação. O Guarani está construindo oportunidades, como você bem disse, uma atrás da outra, mas desperdiça da mesma forma. E isso não pode acontecer. Tem que construir um gol que possa lhe dar a tranquilidade e ele cadenciar o jogo doravante. Opinião de Demontir Tenório, aqui no Timaço da Vale FM. Tudo isso para você ligado na 99,9. Lembrando nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Val. Um abraço, Franklin Alves, da Kralab. Diz que vai doar R$200 para quem fizer o gol da vitória, para juntar com os 100 de boi. Então, JF, tem 100 do boi da rifa e tem 200 do Franklin Alves da Kralab Saúde. É bom no intervalo, Anderson, você passar essa informação aí para a galera do Guarani, para ver se dá um incentivo mais aí para a turma rubro-negra, para quem fizer o gol da vitória. Mas o Franklin não gostava de gols quando ele era goleiro não, viu, Marco? Pois é, rapaz, mas agora é gol nos outros, aí ele tá achando bom, né? É, que antes o negócio dele era evitar gol. Um abraço pro Franklin. Um abraço pro grande Franklin, goleiraço de futsal, me lembro sim dele na época do ginásio poliesportivo, lá no comecinho. Agora o time do Pacajus começa a apertar um pouquinho aqui no estádio Inaldão. Tem falta perigosa contra o time do Guarani para cobrança. Lucas também nas proximidades do jogador, que é o gordo, camisa de número 10, vai levantar a bola da grande área. 1-0 vence o time do Guarani. Leão do Mercado vai segurando a vitória no finalzinho do primeiro tempo. Levantamento para a boca do gol, Mondragon tranquilo. Dessas, pode mandar todas, hein, Ferreiraço? O Gordo tentou, jogou na área, o Mondragon defendeu sem dificuldades. Na informação de ESC Cursos. Tá certo, ESC Pré-Vestibular e Cursos, referência na aprovação em concursos públicos e preparatório para Enem Vestibulares. Eu falei ESC Cursos. Acesse o site www.esccursos.com.br. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos. Pra você ligado no Timaço da Vale FM, 4 da tarde, 40 minutos aqui no Minaldão, em Barbalha. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na segundona do Campeonato Cearense.
41 do primeiro tempo aqui no Minaldão em Barbalha, 41 da primeira etapa. No placar do Cariri da Sorte, que vai sortear uma Fiat Toro 0 km. Que carro, que máquina espera por você no próximo domingo por apenas R$10 no Cariri da Sorte. Eu confirmo o placar do Timaço da Vale. 1 pro Guarani, Raulisson, 0 pro Pacajus. Quadrangular do rebaixamento, 40 minutos do primeiro tempo, Caucaia e Horizonte empatam em 0-0. A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia em 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Lembrando, vem aí no próximo dia 30 de abril, Holiday Rock, Paralamas do Sucesso e Biquíni Cavadão, juntos numa mesma noite. É o Holiday Rock, mais uma da Vale FM, J. Rodrigues Empreendimentos e também Padim Produções. Aqui o time do Guarani ganha por 1-0, mas tem atleta saindo de maca. Aí pertinho de você, meu querido Matheus Ferreira Leite. Camisa 3, João Pedro, camisa 3 do Guarani, está saindo para receber atendimento médico. Tá legal, momentaneamente o time do Guarani ficará com 10 jogadores. Leão do Mercado que vence pelo placar de 1-0. Daqui a pouco tem um intervalo, show com o comando de Delton Sá aqui na 99,9 com a participação do grande JF e os comentários de Demontier Tenório, além de Anderson Luiz e Matheus Ferreira dando um show na reportagem do Timaço da Vale FM. Lateral vai sendo cobrado pela canhota aqui, o jogador que é Gleriston com T de tatu. Ele faz o passe para ninguém, melhor pro time do Guarani que domina a bola no campo de defesa, vem tirando o zagueirão João Vitor, movimenta, toca a bola para a peça ofensiva, volta outra vez a bola pelo meio, tirou o Rogerinho, vai brigando o time do Guarani, Kaká brigou por ela, vem a marcação, chega ali o camisa 4, o Gilvan fez falta, o árbitro marca falta pro time do Guarani, hein, Anderson? Fez pelo menos 2 faltas, viu? Na segunda o árbitro acabou marcando, a primeira ele deu vantagem, a segunda ele acabou marcando falta a favor do Guarani. Tá ali o JP, o Rogerinho, o Guarani vence pelo placar de 1-0 na informação de Panebom. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Estamos juntos na Vale FM para você, torcedor. Lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 oficial, com áudio da nossa transmissão, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Aqui outra vez o time do Guarani vem para o ataque, bola pelo alto, tentou de cabeça ali o zagueirão, camisa número 3, João Pedro, mas o cabeceio saiu sem muita força. Goleirão Rômulo já pegou a bola ali para colocar em jogo pelo time do Pacajus. Hotel Amoarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do Centro-Lado da rodoviária, reservas 85-3304-8900. Conosco também Madeireira, Beira Rio, o lugar certo para você economizar na rodovia Juazeiro Barbalha. 1-0 vence o Guarani. Levantamento feito pela ponta direita, desce outra vez o time do Guarani para o ataque, o toque de bola é feito mais atrás, deixa a bola dominada para Rogerinho, volta a bola para Eriquim, tocando bola, volta para o Alagoano, Aldair Alagoano. Ele movimenta a jogada pelo meio, toca a bola para João Vitor. Time do Guarani abriu jogada para Dudu Caririaçu, lá do outro lado. Guarani que vence por 1-0. E depois o passe errado ali do volante do time do Guarani, o João Vitor. A bola acaba saindo lateral do campo de defesa em favor da equipe do Pacajus. Sinalzão do Timaço marcando aqui no Minaldão. Primeiro tempo de partida aqui, sinalzão do Timaço, 45 minutos do primeiro tempo, decorridos 45 da primeira etapa. Estamos aguardando inclusive a plaquinha dos acréscimos. Aqui no primeiro tempo, o Guarani vence pelo placar de 1-0. Subiu a plaquinha Anderson Luiz. E vamos até os 48 nesse primeiro tempo, viu, Marco? Estamos com 45, vamos até 48. Rapaz, o Guarani ganha o jogo, mas tem uns torcedores aqui, o que pegam no pé do treinador do Guarani. O que ele tem ouvido nesse primeiro tempo não é fácil, viu, Anderson Luiz? E olha que o Guarani tá ganhando o jogo, Anderson. Como é que pode? Explica essa, Anderson Luiz. Tem coisas no Guarani que não dá para explicar, viu, Marco Valério? Apesar do Guarani fazer um bom jogo esse primeiro tempo, mas mesmo assim os torcedores ficam na bronca. Só tem mais um detalhe sobre o Kaká. O Kaká está fazendo um bom primeiro tempo vestindo a camisa do Guarani, mas é uma das alterações programadas do técnico Alexandre Lima, porque o Kaká
Kaká chegou recentemente e não vai aguentar os 90 minutos, então devemos ter essa alteração do Leão do Mercado. Até porque o clima tá bem abafado aqui no Inaldão, sol forte também, então tudo isso acaba prejudicando o rendimento dos atletas aqui no estádio Inaldão. Acho que o árbitro tá só esperando chegar aos 48 para terminar essa primeira etapa. O Guarani vence pelo placar de 1-0. Tudo isso para você ligado no Timaço da Vale FM. Oferecimento dos produtos Panebom Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Produtos produzidos de maneira semi-artesanal. Produtos Panebom Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Conosco também tem para você Fox, tudo em celulares e acessórios, assistência técnica de todas as marcas. Fox em Crato, também no centro de Juazeiro e no Cariri Shopping. Você encontra também a Fox para você, para melhor lhe atender. Aqui o time do Guarani vai tocando bola com um jogador que é o Alagomano. Tocou mal nela, o Aldair. Torcedor também pega no pé dele. Lateral do outro lado, do lado de lá, em favor da equipe do Pacajus, que vai perdendo. O Guarani vence pelo placar de 1-0. A bola vem tocada pela ponta direita, desce outra vez o time visitante, bola com Lalim, começa tudo de novo aqui no campo de defesa. Guarani com os 11 jogadores no seu campo agora. A bola tocada com Gleriston, lançou bola da frente, tentativa do Lucas, corta por baixo a zaga, bota a bola para a linha lateral para o time do Pacajus aqui no setor esquerdo do campo de ataque. Vejamos quem vai para a cobrança. Tudo isso na marca de 47-30. Gleriston vai movimentar a jogada, 1-0 vence o time do Guarani. Já tem intervalo, show do Timaço da Vale. Bola tocada pela ponta esquerda, tentou também ali o jogador que é Lucas, chega ali marcando bem a zaga do time do Guarani, tenta tirar João Vitor, girou ali o Eriquim, lançou da frente, a bola sobra para João Paulo, JP toca pelo meio, Aldair domina, mais um passe errado. E o torcedor do Guarani vai ao desespero quando o Aldair aqui acaba errando o passe. É impressionante. Levantamento pela direita, desce o time do Pacajus, cruzamento. Tirou o Eriquim. Se essa bola passa, muito provavelmente poderia sair o gol de empate do time do Pacajus. Hein, Matheus? A bola ia sobrar para o Lucas, o Eric cortou, colocou para fora, é escanteio para Pacajus, na cobrança Estênio. Levantamento vai ser feito na grande área, Estênio prepara-se para a cobrança. Lalim, deixou pro Lalim, vai o lateral direito. Tudo isso em nome de Engazeiras Construções, também Motopeças Padre Cícero. Levantamento na grande área, desvio de cabeça ali errado do Isaac, é fim de papo. Termina a primeira etapa. Pro Alexandre Lima tentar dar uma arrumada nesse time do Guarani pro segundo tempo. Vem aí o intervalo, show do Timaço da Vale FM. Com ele, a força jovem do rádio esportivo do Brasil. Vencendo o time do Pacajus por 1-0, intervalo, show do Timaço. Será que alguém dá pra falar por aí, Anderson Luiz do Guarani? Anderson. Vê se a gente escuta o Raulison, o autor do gol do Rubro Negro Jazeirense. Cara, cadê o Raulison? Passou por mim aqui, é o João Vitor, o Raulison. Daqui a pouco eu chamo, viu, doutor? Tá certo, do outro lado, Matheus Ferreira. Paca todo em campo, não para o vestiário. O técnico Cleiton Cearense chamou os jogadores para poder ficar dentro de campo e passar as instruções desse intervalo. Beleza, vamos ver se ainda é possível. Anderson Luiz, consegue alguém ou não, Anderson? O Raulison tá dando entrevista pro pessoal da TV, Delton Sargento. Muito bem, aguardo sim, em nome de Rastro Pneus. Quer comprar pneu pro teu carro? Pirelli, Dunlop, menor preço? Vai para Rastro Pneus. A partir de R$500, a cada R$500 você ganha um cupom para concorrer ao sorteio de uma moto 0 km no mês de maio, nos 19 anos da Rastro Pneus. Delis doces para você, meu amigo. Quer comprar aquele docinho, aquele cakers, né? Que você tá afim? Você vai lá na Delis Doces, lá na Carlos Cruz. Fala, meu caro Anderson Luiz. Aqui com o autor do gol que tá dando a vitória agora parcialmente. O importante, né, Raulson? Principalmente pra você, né? Graças a Deus por estrear com o gol, né? Sempre bom pra dar confiança. Temos que voltar no segundo tempo mais atento, abaixamos muita linha. Isso não pode acontecer pra poder matar o jogo.
Tá aí as palavras do autor do gol rubro-negro. Até então o Guarani vence pelo placar de 1-0, viu? É, o autor do gol que vai dando a vitória é o time do Guarani. Fala, Matheus. Cleiton Cearense aqui do meu lado, o técnico do Pacajus, o que precisa estar nesse Pacajus para o segundo tempo? Boa tarde, né? A gente vai conversar agora com os atletas, né? Fazer alguns ajustes, né? Que a gente possa voltar melhor no segundo tempo e que a gente possa reverter o placar. Obrigado. Delton Sá. Beleza, Matheus Ferreira, conversando com o treinador do time do Pacajus, o Anderson falou com o autor do gol, vai dando vitória ao time do Guarani, 1-0 é o placar do jogo, o Guarani vai pulando para a segunda posição na tabela de classificação, com esta vitória, teremos já mais 45 minutos para o Leão do Mercado confirmar a vitória, Cariri da sorte, em nome também de Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade, Farmácias Fernandes, 8 lojas espalhadas pela cidade. Só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios na José Marrocos 408. Casa com a casa é sua na rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca. Novo Rio Veículos, aproveita as ofertas para sair de Montana 0, de Tracker 0, de S10, de Onix Plus, toda a linha com condições especiais na Novo Rio Veículos. Panepom Ponaço, os produtos da Ponaço já fazem parte da mesa das famílias caririenses. De Engazeiras Construções, tudo para a sua obra. Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Engazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço. Também de Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Hotel Amoarama em Fortaleza, perto do aeroporto, próximo do centro. Quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira Rio é lugar. ESC cursos e pré-vestibulares, referência em concursos públicos preparatórios para o Enem e vestibulares. Governo do Estado do Ceará, também em nome de Fox, tem os melhores preços na linha. Redmi, Xiaomi para você nas lojas da Fox. Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Loja na rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Centro Universitário Leão Sampaio e Leão, sua primeira opção. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri, agora com serviço de pintura e funilaria. Ainda de Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Eu disse Alfa Vidros Vidraçaria. Diniz Supermercados, Amarrete Supermercados e todo o interior do estado do Ceará, porque no Diniz é super econômico de canto a canto. Em todo canto tem Diniz Supermercados. Na hora cansado de pagar contas absurdas de energia, Gênesis Solar é a solução. Geração de energia solar, ligue e fale com Luciano Carvalho, 981-237956. Dourados Semijoias e Kit Joias para você ganhar dinheiro. Revenda produtos da Dourados Comercial Zeme, o shopping da indústria e da construção civil. Graje Veículos Multimarcas, seu seminovo com procedência e garantia. Graje Veículos Multimarcas, na Avenida Padre Cícero com Carlos Cruz. Também de Pizzaria Hamburgueria Oval. JF vai dando Guarani. O Guarani vai pulando para a segunda posição e o Pacajus vai ficando na lanterna com esses resultados, hein, JF? Exatamente, o Pacajus vai ficando com apenas um pontinho na última colocação, fechando assim a terceira rodada. Pelo menos por enquanto o Guarani vai conseguindo a sua primeira vitória no Campeonato Estadual e chegando aos 4 pontos, né? Chegando aos 4 pontos isoladamente, meu caro João Filho. E chegando à 4ª vitória no campeonato até agora. O campeonato só tinha 3 vitórias. Essa vai sendo a 4ª do campeonato e a 2ª dessa rodada. Olha só como tá tendo evolução, né? Primeira rodada só uma vitória, na segunda só uma vitória, na terceira 2 times venceram. O Tirol venceu e o Guarani vai vencendo. Serão 2 rodadas, 2 vitórias nessa 4ª rodada, por enquanto, da Série B do Campeonato Cearense. Primeira divisão, João Filho, tem intervalo de jogo, JF. Quadrangular do rebaixamento, por enquanto 0 para o Caucaia, 0 para o Horizonte. Tá difícil de assistir, viu, Delton? Tá duro. Tá difícil. Tá duro, João Filho. Tem jogo começando já, João Filho. Daqui a pouco o Barbalho enfrenta o Atlético Cearense lá no João Ronaldo em Pacajus. Um abraço pro nosso amigo Geils Padim. Conhece Geils Padim? Demais. Mandou mensagem pra gente, tá escutando o Timaço. Mandar mais abraços aqui que foram repassados pra gente pelo querido Demontier Tenório. O João Topiqueiro
Bueno lá no Taquari, o Capitão Henrique na cidade de Barbalha, o Evilásio lá de Evilásio Veículos também está escutando a gente. Um grande abraço, excelente tarde. Obrigado pela E audiência. o outro jogo que define semifinalista do Campeonato Cearense, ô filho. Daqui a pouco, 17 horas, a bola vai rolar lá na cidade de Maracanaú, o jogo do Maracanã, diante da equipe do Floresta. Maracanã precisa vencer, pois perdeu a primeira partida por 1-0. Pra quem ligou o rádio agora, o Ferroviário vai pra semifinal contra o Ceará, não é isso? Exatamente, Ferroviário que ontem despachou o Iguatu, vencendo pelo placar de 3-1 na cidade de Iguatu, tá classificado, vai enfrentar o Ceará no Clássico da Paz. Então tá faltando só o aniversário do Fortaleza, né, que sai desse jogo. E vai sair do né? confronto do Maracanã diante da equipe do Floresta. Tá certo, João Filho, em nome de Ares Motos, maior revenda de motos Honda, do Nordeste do Cariri, de Cariri da Sorte, de Madeireira Beira Rio, ainda de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio também, meu amigo, de casa com a casa é sua, de Rastro Pneus, quer comprar pneu com garantia? Vai pra Rastro Pneus. Agora mandaram um abraço para o Té Alencar, pro Daniel Lacerda, pro Raniel Souza, pro Cícero Batista, José Aparecido, pra Luciene Silva, a galera que tá acompanhando no nosso canal no YouTube, o oferecimento da Pizzaria Hamburgueria Oval, o pessoal que acompanha, que interagem pelo chat aqui do nosso canal, o pessoal vai mandando mensagem, tem gente apostando no jogo, então obrigado pelo carinho da sintonia. Futebol do Timaço da Vale FM, em nome de ESC, também de Churrascaria Mão de Vaca, de Panepão, Pão Nosso do Governo do Estado do Ceará, de Baleia Burger, o melhor hambúrguer de Gênesis Solar. Tá na hora de ouvir a opinião do Timaço da Vale FM. No intervalo de jogo, Estádio Naldão em Barbalha, 1 pro Guarani, 0 pro Pacajus. Ele comenta. Pois é, Delton, eu vi um Guarani mais encorajado, isso já é bom, muito bom. Um time que busca, um time que produz, cria, mas encontra diante de si um velho problema muito parecido com aquilo que a gente viu no jogo contra o Cariri, quando ainda no primeiro tempo o time do Guarani poderia ter matado o Cariri e não o fez. Se deixou dominar no segundo tempo, tomou um gol aos 53 minutos, que, como se diz normalmente, é o tipo do empate com o dissabor de uma derrota. Porque dominou bem, teve a oportunidade de estabelecer um placar mais elástico, não fez, voltou mal no segundo tempo, deixou o Cariri gostar do jogo e aí cedeu o empate. Claro que nesse contexto tem os méritos do Cariri também, que corrigiu alguns desalinhos e de fato voltou melhor para a etapa complementar. A culpa não é só do Guarani, não, mas muito em favor também do Cariri, que fez um segundo tempo melhor. Eu estou remontando esse jogo anterior porque Deus queira que o final do filme não seja o mesmo, como eu disse numa das minhas participações. Foi uma cara do que a gente viu naquele jogo. E é exatamente por essas razões que eu trago aquele para o contexto atual de um Guarani que foi ousado no primeiro tempo e o que teremos na etapa complementar, ou o que não se espera para a etapa complementar. Que o Guarani seja esse, Delton, dos 5 minutos finais, 7, 8 minutos finais, por aí assim, do jogo desta tarde de domingo no Inaldão. Tudo bem que o Guarani correu mais, visivelmente. Ele teve muito mais a posse de bola. E aí, muito provavelmente, para um time que já demonstra não ter um bom condicionamento físico, é o momento de cadenciar o jogo, em que o adversário vai para cima com tudo, para tentar um empate ainda no finalzinho do primeiro tempo e voltar diante de uma outra realidade para a etapa complementar. E foi isso que a gente viu. O time do Pacajus
ele buscou sufocar o Guarani. Tomou os espaços, foi adiante, mas é como eu disse numa das minhas participações, parece algo assim de um conteúdo final muito ruim. Quer dizer, o Pacajus não é nem de longe aquele time de outras temporadas, né? Porque a troca de passes, por exemplo, e principalmente entre o meio-campo, essa concatenação entre o meio-campo e o ataque, ela não se dá da melhor maneira possível. E o Guarani ainda conseguiu, com mérito, através desse João Vitor e do próprio Aldair, conter qualquer tipo de iniciativa mais favorável por parte do time do Pacajus. E um pouco mais atrás, a vigilante atenção do João Paulo e do Oséias. Quer dizer, é uma determinação no sentido de que, olha, a gente não pode errar. Diante daquelas circunstâncias que eu já falava aqui no início, pegando até carona no que disseram o Marco Valério, de que o Guarani não tem mais tempo a perder na competição. Veja só, que ele vai vencendo o time do Pacajus e vai dando um pulo da lanterna para a segunda colocação. Isso é algo muito bom, mas sobretudo animador para as próximas jornadas do Guarani, que terá nesse mesmo Inaldão, no dia 10 de março, a equipe do Tiradentes. Tiradentes que eu até tive a oportunidade de vê-lo jogar ontem, ou jogar no seu primeiro jogo contra o Cariri, né? E não gostei muito do que vi, não. Encontrou um gol na sorte, Cariri vencia por 1-0, enfim. E a gente espera que ele continue assim, sem se encontrar dentro de campo, ao passo que o Guarani dá mais um passo nesse processo evolutivo. Eu tenho procurado observar e traçar parâmetros em relação aos jogos seguidos. Na segunda rodada já deu para perceber isso por parte de Cariri e Guarani, no jogo em que terminaram empatados, e não é diferente nesse jogo diante do Pacajus. O time do Guarani mais solto dentro de campo. Me pareceu assim que essa evolução ofensiva, ela tem um pouco a ver do próprio Raulisson, como essa maneira como o Kaká se projeta, se apresenta para o jogo, ele se oferece ali como um cara de muita atividade, e o Guarani mais solto também nas suas laterais. O Eriquim faz uma boa partida, e olha que no finalzinho do jogo foi ele o grande responsável para que o time do Guarani não tomasse o gol de empate. Foi corajoso até porque aquilo é o tipo da bola no que ela vem na velocidade e que você encosta o pé, tanto ela pode subir como aconteceu, quanto ela pode bater no pé do jogador e ir para o fundo do gol, que seria um gol contra. Mas deu muita sorte o Mondragão, o Eriquinho, porque a bola tinha endereço certo nos pés do atacante do time do Pacajus, que chegava por aquele setor, que era exatamente o Zé Lopes, que teria o gol à sua frente, escancarado, para que ele pudesse marcar. Graças a Deus o Eriquim chegou. O Dudu Caririaçu também desempenha um papel melhor, ali apoiando bem e vai bem para o ataque, municiando, enfim. Então essa envolvência do time do Guarani, ela faz parte de um contexto e que por trás disso está uma demonstração de evolução. Ou seja, o Guarani construiu, agora precisa desperdiçar menos oportunidades ou ter um nível de aproveitamento melhor. Já no começo da partida, após um susto numa jogada do Gladstone, que de longe obrigou o Mondragão a fazer uma boa defesa, aí em diante só deu Guarani. Aos 10 minutos o Rogerinho, de primeira, a bola foi para fora, cruza a área e vai para linha de fundo. Aos 12 veio o gol do Guarani,
numa jogada que eu já falei agora do bom desempenho do Dudu Caririaçu, que escapou com velocidade pelo setor esquerdo, alçou na área, e o Raulisson de cabeça com muita esperteza, se metendo no meio dos zagueiros, sentindo que a bola cairia naquele espaço, ele desvia do goleiro Rômulo para fazer 1-0 para o time do Guarani. E teve outras oportunidades. Aos 23 foi o João Vitor que obrigou o goleiro a fazer uma boa defesa, numa jogada boa de construção do João Paulo, e aos 30 minutos o goleiro chegou primeiro naquela bola em profundidade para o Raulisson, que chegava sozinho e poderia ter sido o segundo gol do Guarani. Mas a gente fica na esperança que esse segundo e quem sabe até o terceiro possam surgir no segundo tempo, Delton. Valeu, Demontier Tenório, no intervalo show do Timaço. Mandar um abraço pro Francisco, tá ouvindo a gente. O pessoal do Baleia Burro tá oferecendo mais R$100, viu? Mais R$100. Tem 200 então vamos do para Franklin, 400, né? 200 do Franklin, 100 do Boi, 100 do Boi, com mais 100 do, mais 100 da do galera Baleia, R$400. do Baleia Burger. Um abraço pro Arlindo e toda a rapaziada que tá acompanhando o jogo lá no Baleia Burger. Em tempo, um abraço pro querido J. Ribeiro, querido colega radialista que trabalha na Guarda Municipal, tá de plantão lá na garagem da Prefeitura, tá escutando a gente, o nosso amigo André Lemos, que tá lá no Inaldão, acompanhando Guarani e Pacajus. Ô, JF. Pois não, Marco. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro meu querido amigo Marílio Azevedo, também tá aqui nas arquibancadas do Inaldão, torcendo pelo Guarani. Maravilha. E como é bom a gente rever o Marílio Azevedo. É bom lembrar que ele está indo hoje, que a Fórmula 1 foi ontem, senão ele não ia, né? Mas beleza, vamos lá. Colocando o ponto final do intervalo show do futebol do Timaço da Vale FM. Tá voltando para reassumir o comando da maior audiência do rádio esportivo de todo o interior do estado do Ceará, o campeoníssimo de audiência. Marco Valério. E aqui a bola já tá rolando. Já temos aí 20 segundos do segundo tempo. 1-0 vence o time do Guarani. Aliás, algumas mudanças processadas tanto pelos técnicos do Guarani e do time do Pacatuba. E a gente vai trazer os detalhes. Vamos começar então com o Leão do Mercado, Anderson Luiz, e as mudanças no time rubro-negro juazeirense. O Guarani tirou todo o meio campo, viu, Marcos? Saiu primeiro com a camisa de número 5, João Vitor, entrou 14, Foguinho. Saiu 7, Aldair Alagoano com a 7, entrou 15, Léo Santos. E saiu o JP, camisa de número 10, entrando 18, Bacurau. Todas essas três alterações em nome de Casa é Sua. Só confirmando, João Vitor pelo 14, Foguinho, 7 pelo 15, Léo Santos e o 10 pelo 18, Bacurau. Tá certo, meu querido Anderson Luiz, aqui no nosso Timaço da Vale FM. Guarani mudando todos os jogadores do meio campo. Será que o pessoal cansou? E o treinador quer sangue novo nesta segunda etapa. Já as alterações também no time do Pacajus. Bola tocada na grande área. Chegou ali perigosamente. Lançamento para a boca do gol. Bola na trave. E depois tirando ali a zaga do time do Guarani. Bola na trave. Quase o empate do time do Pacajus. Vem tirando o sistema defensivo do União do Mercado. Agora com Léo Santos. E as mudanças no time visitante. Matheus Ferreira. Cleiton Cearense colocando o time mais ofensivo, 2 atacantes. Sai Richardson com a 8 e entra 19 Henrique. Richardson 8, 19 Henrique. O outro atacante é o 16 Bebeto. Entra Bebeto e sai Gordo com a camisa 10. 10 com a camisa 10 Gordo. Sai e na entrada 16 Bebeto. São as alterações em nome de Casa é Sua. Foguinho, Léo Santos e Bacurau, as caras novas do time do Guarani. Já o Pacajus com Henrique e Bebeto, atacantes. Vamos ver como é que fica o segundo tempo. Já também o Demontier Tenório vai observar essas mudanças, essas alterações aqui no microfone da Vale FM. Estamos juntos na 99,9. Torcedor, obrigado pela companhia. O Guarani vence pelo placar de 1-0. Já temos 3 minutos do segundo tempo. Toque de bola feito
aqui pela ponta direita, a tentativa de jogada, lançou na frente ali o jogador que é o Gilvan, bateu na zaga do Guarani, vem tirando o Dudu Caririaçu, bola pelo alto, tentava por ali o Bacurau, a bola vai sobrando em favor da equipe do Leão do Mercado, Raulison toca na bola, tocou no Lali, então é lateral pro time do Guarani aqui no campo de defesa. Mas olha, a gente está tão acostumado a trabalhar na Arena Romeirão, já faz um tempinho que eu não vi aqui no Hinaldão, e a gente revê aquela situação muito boa, né? Aquele espetinho, o cara do picolé, né? O cidadão que vende o amendoim, como é bacana, né? Futebol raiz, né? Com aquele estádio raiz, Gol! Realmente bem legal de se ver. Muitas vezes aquela coisa empacotada demais deixa a gente bem distante do torcedor. Gol aonde, JF? É gol lá do João Ronaldo. Começo de partida, o Barbalha abre o placar contra o Atlético Cearense. Só confirmar aqui o Jacozinho. Jacozinho foi o autor do gol. 1 para o Barbalha, 0 para o Atlético Cearense. Ótima notícia. O Barbalha faz 1-0 no quadrangular contra o rebaixamento. O Guarani tá vencendo aqui, o Barbalha tá vencendo lá. Olha que coisa boa. Rodada positiva. Tomara que permaneça assim. Tudo isso em nome de Ramagem Couros. A nobreza do couro agregada ao design exclusivo. Também Madeireira Beira Rio. O lugar certo para você economizar. Aqui tem falta para o time do Guarani. Levantamento vai ser feito na grande área para a cobrança do Caririaçu. Levantamento vai ser feito. Já tem gol. JF vai me informar. Levantamento na grande área. Cortou ali a zaga do time do Pacajus. Gol aonde, João Filho? Não teve que comemorar não. Empatou o Atlético Cearense. Atlético Cearense e Barbalha agora 1-1. Oh, rapaz, uma pena, né? Que o time do Atlético tenha empatado tão rápido, mas é claro que tem todo o jogo ainda pro Barbalha tentar a vitória. E a gente fica aqui sempre na torcida por todos os clubes que representam a região do Cariri. Aqui o time do Pacajus vai para o ataque, bola com Bebeto, lançou pelo meio, recuperação de bola feita pelo time do Guarani, a bola fica em favor do Leão do Mercado. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. 5 da tarde, 12 minutos aqui no Timaço da Vale, Estádio Hinaldão em Barbalha. Ares Motos traz o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Pra você ligado no Timaço na Vale FM, eu confirmo 5 minutos e meio, segundo tempo de partida, Estádio Hinaldão em Barbalha. No placar do Cariri da Sorte, bonito na frente. Guarani tem 1, Pacajus 0. Reta final dos estaduais pelo Brasil. No Baiano, Vitória faz 1-0 no Itabuna. No Carioca, Taça Guanabara, o Botafogo segue vencendo o Fluminense por 2-1. Na informação da Madeireira Beira Rio. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço na Vale FM 99,9. Oferecimento Motopeças Padre Cícero, melhor para a sua moto. Também para ESC Cursos e Pré-Vestibular. É com ESC. Levantamento na grande área, cortou bem a zaga do time do Pacajus. A bola sobra pelo meio em favor do time do Guarani. Trabalhou Bacurau. A bola sobra para Léo Santos. Domina o Léo. Ele vem com bola dominada. Camisa 15 do time do Guarani. Toca a bola pelo meio. Solta a bola para Foguinho. Foguinho domina, faz o passe agora. Entrega boa, a bola com Raulison, lançou na frente, abriu jogada para o Bacurau, lá do outro lado, vai sobrando para Dudu Caririaçu, ele deixa a bola sair, é lateral para o Leão do Mercado. Guarani movimenta a jogada, vence pelo placar de 1-0, bola para Bacurau, dominou pela bola ponta esquerda, tenta a jogada, marcação é feita pelo Lali, boa jogada, ele habilidoso, tocou, Dudu bateu em cima da zaga, escanteio para o time do Guarani, torcedor do Guarani vai incentivando o Banderson. Depois de mais uma jogada do Bacurau aqui pela ponta esquerda, junto com o Dudu Caririaçu, conseguiu escanteio, quem vai para a cobrança é camisa de número 8, Rogerinho, na informação de Atacó. Já cobrado o escanteio, chega ali o Bacurau, bate em cima da defesa, a bola sai, escanteio, mais um pro time do Guarani, Anderson. É mais um pela ponta esquerda, mais uma vez Rogerinho na cobrança, na informação de Ares Motos.
Conosco também Novo Rio Chevrolet, seu carro Chevrolet 0 km com as melhores vantagens. Vem o time do Guarani, Dudu levantou para a boca do gol, bola pelo alto, toque de cabeça, a bola foi para fora. Só tiro de meta para a equipe do Pacajus. Aqui vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Grage Veículos, seu carro seminovo com qualidade e garantia. Grage Veículos, a melhor negociação. Delis Doces, bolos, tortas, docinhos em geral. Peça pelo número 98873-2123. Mais uma empresa do Grupo Chagas Variedades. Quem está por aqui também no estádio Inaldão é o dirigente Kleber Lavor. Veio aqui observar também aqui esse jogo do Guarani contra o time do Pacajus. Kleber Lavor, que é um grande desportista, sempre apto a apoiar todas as equipes da nossa região. Bola movimentada pelo time do Guarani. Lançamento feito ali na tentativa do camisa de número 11, Raulisson. Falta em cima dele. Tá marcada a falta. Boa pro time do Guarani. Tem gol no futebol do Brasil. Informação do Timaço da Vale. Fala, JF. Campeonato Cearense, quartas de final. Jogo da volta, primeira divisão. Maracanã faz 1-0 do Floresta. Ao lado aí do Kleber Lavor tá o nosso querido Jackson Pilha, que é presidente do Instituto Juazeiro Bom de Bola. É verdade. Como é que você sabe, João Filho, se você não tá aqui? Eu presumo, eu imaginei. Eu presumo. Eu presumo. Olha, falta pro time do Guarani. Levantamento vai ser feito na grande... O Anderson adora, ele fica... Levantamento pra boca do gol. Bola pelo alto, viu? Bacurau bate, ela vai pra fora. O Bacurau chegou com tudo, viu, Anderson Luiz? Ganhou 2 times, ganhou no alto e ainda ganhou com a perna esquerda. Só que pegou muito mal na bola, a bola foi para a linha de fundo, tiro de meta, o Guarani vence pelo placar de 1-0 na informação de Motel Imperial. É verdade, um abraço então pro querido amigo André Lemos, Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Tem delivery 98865-7741, eu falei Churrascaria Mão de Vaca. Também conosco Hotel Amoarama em Fortaleza. 2 alterações sendo processadas no time do Pacaju. Já o nosso querido Matheus Ferreira vai trazer informações. Já mudou 2 no intervalo, mais 2 agora. 4 modificações no time da região metropolitana da capital cearense. A informação chegando no timaço com Matheus Ferreira para os íntimos, o Ferreiraço. Saiu o camisa 11, Zé Lopes, e entrou o Gabriel com a 20. 20, Gabriel entrou e saiu o 11, Zé Lopes. Eu vou confirmar a outra alteração, Marco Valério. Tá legal, portanto o Zé Lopes deixou o gramado, entrou o Gabriel. Já o Matheus Ferreira cumprimenta aí os ouvintes com mais informações. Bertim chegou por aqui, 17:05, Matheus. Bertim chegou por aqui, JF. Chegou o café? Com as mãos abanando. Mais um, pelo Diz amor que de só Deus. tem café quando for Delton Sá. E... Quando for os outros, é bico seco. Vixe, Maria. Desse jeito, viu? Para ser tratado como outro é demais, hein? Pois é, rapaz. E aí, Ferreiraço, já os detalhes chegando no timaço da Vale FM. Vem outra vez a bola tocada aqui no campo de ataque pelo time do Pacaju. Chega Rogerinho, toca na bola. Lateral pro time do Guarani no campo de defesa. Fala, Ferreiraço. Estênio sai para o time do Pacajus, camisa 5. E entra o 17, Júlio. Júlio 17 entra no lugar do Estênio. Na informação de Casa com a casa é sua. Bertim, estão perguntando por que é que você não trouxe café hoje, Bertim? Que eu cheguei agora do Crato. Ah, você estava no Crato e não deu para fazer o café, né? Não, aí também não sabia que tinha jogo aqui. Ó. Manda um alô para Delton Sá, que ele disse que quase vinha para cá só para tomar do seu café. Aí então diga assim, Delton, não venha hoje não, né assim? Não vem hoje não, vem no outro dia. Agora me comunique que vem pra cá mais Marco Valério, pra tomar o café. Pronto, domingo que vem é Delton Sá que vai estar aqui, tá certo? Tá feito.
Grande Carlos Alberto, querido amigo Bertinho. Marco. Muito simpático. Fala, JF. Quem também está escutando a gente é o nosso querido Mulato, que apresenta o Leriado da TV Padre Cícero, Marco Valério. Eita, programa bom. Será que tem Leriado com esse mulato, hein? Um abraço para toda essa turma boa também da TV Padre Cícero. Aqui a falta está marcada para o time do Pacajus. Para você ligado no timaço da Vale FM, eu confirmo tempo e placar de jogo. Tudo isso na 99,913 minutos do segundo tempo. Placar de 1-0 Guarani. Me parece que o Demontier Tenório chamou. É que o som ambiente aqui não ajuda muito. Vamos lá, Demontier. É verdade, Marco. Infelizmente, a quinta morte violenta do final de semana na região do Cariri e foi aqui em Juazeiro do Norte. E foi um homicídio. O corpo de um homem que estava desaparecido desde o dia 24 de fevereiro foi encontrado numa cova rasa no bairro Campo Alegre. José Ferreira de Alcântara tinha 57 anos, morava naquele bairro e mais detalhes amanhã no Nova Manhã da Vale FM. E aqui o jogo tá parado porque tem uma falta perigosíssima contra o time do Guarani. Pacajus no ataque, tentando, fustigando, e o jogo tá parado, tem falta marcada contra a meta defendida pelo Mondragon, hein, Ferreiraço? É falta do Rogério, camisa 8 do Guarani, em cima do camisa 20, Gabriel. Falta próxima ali da meia-lua, falta perigosa para o Pacajus. Na informação de Diniz Supermercado. O jogo tá ficando duro pro time do Guarani. Leão do Mercado já poderia ter decidido um placar mais amplo na primeira etapa, mas tá vencendo o jogo nosso rubro-negro juazeirense. Numa informação de Grage Veículos, seu carro seminovo com qualidade e garantia. Grage Veículos, a melhor negociação, Avenida Padre Cícero 2215 no bairro Salesianos. Conosco também Cariri da Sorte. Domingo no prêmio principal tem uma super Fiat Toro 0 km por apenas R$10, além de muitas outras premiações para você no Cariri da Sorte. Olha a falta perigosa contra o time do Guarani para cobrança. Gladstone, camisa de número meia dúzia. Também quem por ali? Lucas, camisa de número 7, autorizado pelo árbitro da partida, vai autorizar lance perigoso contra o Mondragon. Me parece também por ali o Henrique, camisa número 19, para cobrança desta falta perigosíssima contra o time do Guarani. Atenção, torcedor, lance de perigo, autorizado pelo árbitro da partida, partiu Gladstone, espalma o Mondragon, bota a bola para escanteio, bateu bem, mas em cima do goleiro do Guarani. Falta foi o Júlio, não é isso, Matheus? Gladstone com a 6, cobrou, colocou para fora, na cobrança camisa 2, Lalim vai levantar a bola na boca do gol, levantamento na grande área, corta bem a zaga, a bola vai sobrando, tentou, bateu pro gol ali, o jogador que é o Gabriel do time do Pacajus, volta com Júlio, entrega a bola pela direita, Guarani vai se defendendo como pode, a bola vem tocada pelo time do Pacajus, lança a bola pelo meio, tentou uma jogada, marcação do Léo Santos, toca na bola, ela sai lateral pro time do Pacajus. Eu só acho que é cedo demais pro Guarani apresentar um recuo tão grande no jogo. Daqui a pouco a opinião de Demontier Tenório na Vale FM. Tudo isso na marca de 16 minutos do segundo tempo, 16 da segunda etapa. O Guarani vence pelo placar de 1-0. Dudu tira a bola do campo de defesa, a bola acaba saindo lateral para o Guarani aqui no campo de defesa. Demontier Tenório. O Guarani tem que ter cuidado com esse recuo para não dar campo demais ao time do Pacajus, hein, Demontier? Que é o que ele já fazia na reta final do primeiro tempo. Eu disse aqui no intervalo de jogo que nos últimos 7 minutos o Pacajus conseguiu colocar o Guarani, emparedar o Guarani no seu campo de defesa. Não construiu. Agora no segundo tempo ele faz isso novamente, só que ele constrói. Ele já acertou uma bola no travessão, já obrigou o Mondragon a fazer uma grande defesa, isso em apenas 15 minutos, que o Guarani não mostrou sua cara. As alterações no meu campo me pareceu muito mais por algo relacionado com desgaste físico, sei lá. Mas é perigoso, como você bem falou, Marco.
Opinião de Demontier Tenório. E aqui a reclamação do torcedor, Anderson, é porque queria um cartão ali pro jogador do time do Pacajus. Na falta em cima do Rogerinho. E pra mim merecia. Chegou mais duro, 19 Henrique. Era pra ter pintado o cartão, só que ficou de graça. O Guarani vence pelo placar de 1-0 na informação de Cariri, da sorte. Conosco também Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Lote na rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero. Vem o time do Guarani tocando. Bola com Léo Santos, entrega a bola pelo meio. Recuperação de jogada da equipe do Pacajus. Lançamento do Júlio. Tentando a jogada com o Gabriel. Antes dele corta bem ali o jogador que é o Foguinho. Foguinho disputa a jogada. Outra vez toca de cabeça, entrega a bola pelo meio. Vem outra vez o time do Guarani tentando a jogada. O árbitro viu ali um toque de mão do atleta da equipe do Pacajus. Paralisa o jogo. Tá marcada a irregularidade a favor da equipe do Pacajus. Não, a favor do time do Guarani. Léo Santos não tem nenhuma pressa para a cobrança. Obrigado, torcedor, pela companhia. 18 minutos do segundo tempo. Um abraço pro Júnior, meu querido amigo Júnior. Ele é filho do Gilberto, um abraço para ele também, ligado para o filhão Felipe Gabriel, torcedores do Guarani, grande corretor de imóveis, o Júnior. Ô Pelado, não dá para ouvir mensagem, Pelado, escreva, meu filho, não mande áudio, é igual aquele meme, né? Não mande áudio. Você é um guerreiro. É, rapaz. Alô, Boi da Rifa. Lembrando que tem R$100 de gratificação do Boi da Rifa, tem 200 do Franklin da Cralab e tem mais 100 de quem, JF? Lá da turma do Baleia Burger. 300 são R$400. 100 do Boi. Só na mão de gente boa. 100 do Boi, 200 do nosso querido Franklin e R$100 pessoal do Baleia Burger. E o Guarani briosamente vai tentando defender o placar de 1-0, só que é muito cedo para corrigir e tem jogador do Guarani que pediu substituição lá do outro lado, Anderson Luiz. Vai mudar o time do Guarani, daqui a pouco vai ter mais uma alteração no Leão do Mercado. De fato, os jogadores já estão sentindo esse segundo tempo, viu, mano? Eu acho que é o Raulisson, tá ali inclusive caído, o árbitro da partida tá perto dele e ele já fez sinal pedindo substituição. Quem mudou e foi a quinta mudança foi o time do Pacajus. Matheus Ferreira. Isso, Marcos, saiu Catuaba com a 3, entrou 14 Bel na informação. De casa com a casa é sua. Catuaba perdeu a força, Marco Valério? Perdeu a força. Não tem amendoim, aí ficou ruim. É porque o JF comeu todos os amendoins. Aí não sobrou nenhum. Tem que sobrar. Roda, sobra pra quem? Nós te amamos, JF. Ave Maria. Camisa 13 do Guarani, quem é, Anderson Luiz? Camisa de número 13 no Leão do Mercado é o João Vitor. Mais um João Vitor em campo, viu? Esse foi contratado recentemente e é um jogador de meio campo. Vai compor também joga na lateral direita, o João Vitor, e vai compor a equipe do Leão do Mercado, saindo camisa de número 11, Raulisson. Entrou 3 João Vitor, saiu 11 Raulisson, em nome de Casa Com, a casa é sua. E fica só um João Vitor em campo agora, porque o outro João Vitor, que é volante, ele saiu no intervalo, né, para a entrada do Foguinho. Então o ataque do Guarani agora tem Rogerinho, Kaká e ainda a presença do João Vitor, que entrou no lugar do Raulisson, autor do gol único da partida. Aqui desce o time do Guarani para o ataque, bola toca lá com o Rogerinho, trabalha a jogada, abriu jogada pela ponta esquerda, deixa a bola com o João Vitor, entregando bola para Foguinho, Foguinho domina, volta a bola para o Rogerinho, lançando para o João Vitor, quem sabe agora vai pintar o cruzamento por baixo, cortou a defesa do time do Pacajus. Atenção, torcedor, confira a hora do timaço da Vale FM. 5 da tarde, 28 minutos aqui na cidade de Barbalha. Clima mais agradável agora no final da tarde. Ares Motos traz o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Meu amigo, eu nem preciso de retorno aqui no Hinaldão. Conferindo para você 22 minutos da segunda etapa, já deve ter aquela paradinha do segundo tempo também. 22 do segundo tempo no placar do Cariri da Sorte. 1 pro Guarani, 0 pro Pacajus.
Pacajus. Quadrangular do rebaixamento, primeira divisão, 23 minutos da primeira etapa. Atlético Cearense e Barbalha empatam pelo placar de 1-1. A informação para Casa Com. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço na Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Lembrando, nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. E para você pedir aquela pizza deliciosa, é muito fácil. Qual é o número, JF? Bom, 98842-9514 é o número de WhatsApp, você faz o pedido, o pessoal tá começando a trabalhar e daqui a pouco vai chegar na sua casa a melhor pizza do Cariri. Vamos lá, 98842-9514. Aqui cobrada a falta, levantamento para boca do gol. Passa por todo mundo e vai para fora. A bola vai para o outro lado, só tiro de meta para o time do Guarani. Mas o Mondragão ficou sentindo por ali, viu? Anderson Luiz. E o árbitro aproveita para determinar aquela paradinha técnica, até para que haja atendimento ao goleiro do time do Guarani, não é, Anderson? Tá caído ali o Mondragão. Agora vai ser um tempo também para o técnico corrigir. O Alexandre me conversar com um pouco e enquadrar as suas alterações, mas tá caído ali o Mondragão. E detalhe, o Juca foi expulso no último jogo contra o Cariri e nós temos o jovem, o Everton, que é jovem da categoria de base do Leão do Mercado, veio do sub-20 do Guarani e tá compondo ali, tá aquecendo nesse exato momento o camisa 12 do Guarani. A gente não sabe se vai precisar dele, mas pelo menos nome de goleiro bom ele tem, né, Anderson? Filho gosta. Duvido ele concordar com você. Não, mas o nome é de bom goleiro, ESC Cursos e Pré-Vestibular, referência em concursos públicos preparatórios para Enem Vestibulares. O WhatsApp 999822476. Também trabalhamos com o apoio do governo do estado do Ceará. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Demontier Tenório. Já estamos aí na metade do segundo tempo e o Guarani precisa muito desta vitória. O que fazer, Demontier? Olha, tem muito a ajeitar, né? O Alexandre Lima, nessa rápida conversa com os jogadores. Porque o time do Guarani é muito diferente daquele time incisivo que a gente viu jogando aí no primeiro tempo dessa partida. É algo assim como se encolher dentro de campo. E nisso ele acaba deixando o Pacajus tomar gosto pela partida. E não pode, mas é uma realidade. O Mondragão, no time do Guarani, já passa a ser o destaque em decorrência das defesas que ele fez. Além da bola no travessão, ele deu sorte também. O Guarani deu sorte, que uma bola que acabou batendo ali no travessão e já duas grandes defesas do Mondragão, numa delas na cobrança de falta pelo Gleriston. Isso é uma demonstração clara de que o time do Guarani não está bem. É como aquela coisa, viu, Marco? Ficar o tempo todo olhando para o relógio é algo extremamente perigoso. E sinceramente eu só espero que não aconteça o que aconteceu no jogo contra o Cariri. O Guarani tinha o jogo da mão, o segundo tempo recuou demais e acabou sofrendo marcação do gol de empate. Tomara que hoje a coisa seja diferente, o Guarani segure a vitória até o final, os 3 pontos são importantíssimos. Dudu Caririaçu tentou uma jogada, perde a bola pelo meio, tentativa, levantamento, vem ali tentando o Kaká, ele toca na bola, ela sobra do campo de defesa em favor do time do Pacajus, que vai perdendo pelo placar de 1-0. Vai dando o Leão do Mercado. O Guarani vai conquistando a primeira vitória, mas o árbitro paralisa para marcar ali a falta do Rogerinho. Vai pintar cartão, hein, Anderson? Ele estava pedindo o Rogerinho a terceira falta na sequência do camisa 8 do Rubro Negro Juazeirense e pintou o cartão. Madeireira, Meira Rio na informação, camisa 8, Rogerinho, viu, Marco? E tem notícia boa, né, João Filho?
Não entendi. Já o JF vai confirmar no plantão do timaço. Um gol aqui que é bom para nossa região. Vem o Júlio, trabalha a bola pelo time do Pacajus. Lançamento feito pela direita. Tenta a jogada, bate na bola. Chegou nela ali o João Vitor. A bola acaba saindo. Lateral pela direita em favor da equipe do Pacajus. Para cobrança então, movimenta Lalim. Tocou na frente. A bola vem dominada. Tentativa de jogada. Vai sobrando pelo meio. Tenta outra vez o Júlio. Entrega a bola no setor de ataque. Agora em favor da equipe do Pacajus, vem tentando ali o jogador da camisa de número 14, Bel, toca a bola para Júlio, falta em cima dele, falta em cima do Júlio, o árbitro paralisa, mais um cartão aqui, time do Guarani vai ficando todo amarelado, viu, Anderson Luiz? O Oséias, camisa de número 4, se pintou cartão, Madeireira Beira Rio na informação. 14, camisa de número 14 do Guarani, foi justamente o Foguinho, se pintou cartão, Madeireira Beira Rio na informação. Vamos lá, JF. Bom, o Barbalha voltou à frente no placar. 32 minutos do primeiro tempo, 2-1 para o Barbalha diante da equipe do Atlético Cearense. Agora com um detalhe que eu chamo a atenção, viu, Marco? O árbitro que tá trabalhando no jogo Atlético Cearense e Barbalha é do meu corpo. O cabo tá gordo pra caramba, viu, Marco Valério? Rapaz, deixa o bichinho, rapaz. Eu acho que é o Vladierson, vou tentar identificar aqui. Aqui tem falta pro time do Pacajus, parteu pro gol, Júlio, espalma Mondragon! Grande defesa do goleiro do Guarani, que defesaça do Mondragon agora, Anderson! Tentativa, o 17, Júlio, tentou de fora da área, o Mondragon defendeu, ele mesmo está na cobrança do escanteio. Tá legal, meu querido Matheus Ferreira. Escanteio, levantamento para a boca do gol, bola pelo alto, espalma Mondragon. Como é importante você ter um goleiro experiente, hein? Toca mal da bola, Rogerinho. A bola vai sobrando em favor da equipe do Pacajus. Outra vez, bola tocada pelo jogador que é Gabriel. Entrega a bola para Júlio. Esse Júlio entrou com tudo. O cara é bom de bola. Entrega a bola pelo meio, vem o Pacajus. Sai do gol ali para fazer a defesa. Demontier Tenório, o Guarani vive a mesma sina, arrebenta com o jogo no primeiro tempo e depois passa sufoco no segundo, Demontier. É como se desaprendesse, né? Ele vai bem, concatena bem as jogadas, troca de passes, aí no segundo tempo é um erro atrás do outro, né? Ele já não consegue mais trocar passes nem a curta distância, já começa a dar chutão. Você observe, se você pegar o segundo tempo do Guarani, vai ver que ele fez muito mais faltas. É quando falta, às vezes, a condição física tem que derrubar, porque não dá para acompanhar, não dá para correr. Me parece algo assim. E é preocupante, Marco Valério, porque o time do Pacajus tomou conta do jogo e agora sufoca o time rubro-negro com Mondragon, o melhor em campo. É verdade, nem as alterações do técnico Alexandre Lima deram o efeito necessário até agora no time do Guarani. Aqui timaço da Vale, em nome de Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular ou seu novo smartphone está na Fox. Lojas em Juazeiro, Crato também, no Cariri Shopping, Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa, conosco também, Hotel Amuarama, em Fortaleza, Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri, especialista em funilaria, pintura, Martelinho de Ouro, você já sabe, só tem um, é o grande Alain Martelinho de Ouro. Gol aonde, JF? É gol lá no João Ronaldo, empatou novamente o Atlético Cearense e Barbalha 2-2. O problema é que o Barbalha não está conseguindo segurar o placar, né? Vai na frente, o time do Atlético acaba empatando 2-2, qualquer alteração lá, o JF informa pra gente aqui ligado no timaço da Vale FM. E tem falta pro time do Guarani no setor do meio campo, o Guarani sai um pouco do campo de defesa, bola com o Rogerinho, ele toca a bola mais atrás, deixa a bola dominada com João Vitor, entrega a bola, vem outra vez, tentando o Leão do Mercado, levantamento pela direita, brigou pela posse de bola, Eriquinho, de cabeça faz o toque, Gabriel serve pelo meio, entrega a bola para Henrique, lança a bola para Júlio, marcação do Léo Santos, falta. O árbitro paralisa, marca falta. Atenção, atenção, torcedor, confira a hora do timaço da Vale FM.
Aqui no Minaldão, são 5h38 da tarde. Obrigado, torcedor, pela companhia. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Agora 32 minutos do segundo tempo, 32 da segunda etapa. No placar do Cariri da Sorte, Leão do Mercado conquistando sua primeira vitória. 1 pro Guarani, 0 pro Pacajus. Quadrangular do rebaixamento lá em Caucaia, 32 minutos do segundo tempo. Caucaia e Horizonte maltratam a bola. 0-0 é o placar da partida. A informação para Casa com Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Você que está ouvindo a gente no carro também. Tem falta para o Guarani. Bateu o Rogerinho em cima da zaga. A bola sobra pela direita. Tentou Mariquim. Melhor para o time do Pacajus. Vem tirando de qualquer maneira o jogador que é Bebeto. Lança a bola pelo meio. Desce para o ataque. Vem perigosamente o time do Pacajus tentando a jogada. Marcação da zaga do time do Guarani. A bola vai sobrando com Foguinho. Ele domina. Entrega a bola pela direita para Léo Santos. Tocou errado. A bola saiu. Lateral do outro lado pro time do Pacajus. Aqui Timaço da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Estádio Minaldão em Barbalha. Estamos juntos com você na emoção do futebol. O Guarani vence pelo placar de 1-0, mas o Pacajus aperta. Bola com Júlio, domina, faz o passe, entrega a bola pela direita. A bola sai pela linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do Guarani. Ainda bem, hein, Matheus Ferreira? Tentativa de ataque aqui com Lalinha, a bola saiu de fundo, tiro de meta para Mondragon. Na jogada anterior, o Timbira, camisa 4, sofreu o cartão amarelo. Na informação de Madeireira Beira Rio. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Estamos juntos na Vale FM com muito mais emoção. Para você ligado na 99,9, obrigado, torcedor, pela companhia. Lembrando o nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Aqui Oséias corta bem pelo time do Guarani, só que cortou parcialmente. Vem outra vez o time do Pacajus dominando. O passe é feito, abriu para Gabriel pela canhota, domina, entrega a bola na frente na tentativa do Bebeto. Corta a zaga do Guarani. Aí fica num sufoco danado o time do Leão do Mercado. Só que o jogo tá parado para atendimento aqui a um atleta do Guarani, Anderson Luiz. Camisa de número 9, Kaká, no lance anterior, acabou chocando com o próprio jogador do Guarani, com o Dudu Caririaçu, e tá caído. Vai receber atendimento médico. O Guarani vence pelo placar de 1-0 na informação de Farmácias Fernandes. É, o Kaká que você falou que poderia não aguentar os 90 minutos. Já aguentou bastante tempo, hein, Anderson? Tá no esforço já, até dentro do Vale Esporte, na última sexta-feira, ele conversou conosco explicando que não aguentaria os 90 minutos, mas de fato tá fazendo um esforço enorme o camisa de número 9 do Verdão, do time do Leão do Mercado. É verdade, Motel Imperial, novos apartamentos mais aconchegantes para momentos marcantes, direção do amigo André Lemos. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. 5 da tarde, 42 minutos em Barbalha, estádio Minaldão. Olha o Pacajus tentando o cruzamento para a boca do gol, desvio da zaga, a bola acaba saindo, escanteio para o time da região metropolitana da capital cearense. Vai voltar o Lucas, o Guarani vai voltar a ficar com 11 jogadores. Ares Motos traz o tempo de jogo aqui no Minaldão. 35:30, quase 36. Cada minuto é importante agora. 36 minutos do segundo tempo aqui na cidade de Barbalha. Desce outra vez o time do Pacajus. Levantamento do Júlio, levantou para a boca do gol. Mondragon! Outra defesaça
cabeça do goleiro do Guarani, bota a bola pro outro lado. É escanteio pro time do Pacajus mais uma vez. O Guarani vai vencendo por 1-0 e o Mondragão vai sendo o grande nome do segundo tempo. Mais um ataque perigoso para o time do Pacajus. Júlio da direita para a esquerda, colocou na área, Mondragão colocou para fora. Se sobra, Marco Valério, estava o Isaac, o experiente Isaac atrás para poder fazer o gol. Graças a Deus tem o Mondragão na cobrança 17, Júlio. É verdade, concordo com você, o Mondragão tá fechando o gol no segundo tempo, por isso que é importante ter um goleiro realmente experiente. Uma informação para Alfa Vidros Vidraçaria, gol aonde, João Filho? É gol do Atlético Cearense, 42 do primeiro tempo, o Atlético Cearense volta à frente no placar, 3-2 diante do Barbalha. Um abraço pro amigo Zé Nilton Mecânico, fazendo aniversário hoje, tá escutando a gente, parabéns, muitas felicidades. É verdade, parabéns, felicidades. Agora com relação ao time do Barbalha, essa derrota, claro, tem todo o segundo tempo pela frente, mas fica numa situação muito difícil o Barbalha para tentar evitar o rebaixamento. Aqui o Pacajus pressiona, o Guarani se defende como pode. 1-0 vence o time do Guarani, a bola vem tocada, levantamento feito pela direita com o Meriquim, domina a bola pelo time do Guarani, tá impedido. Jogador do Guarani era para segurar um pouquinho essa bola, para depois fazer o passe, hein, Anderson? Faltou um pouco mais de experiência para o João Vitor, acabou perdendo um excelente contra-ataque para o Guarani. Placar do jogo 1-0 na informação de Panebom, Pão Nosso. Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, concessionária dos produtos Steel, máquinas, ferramentas, EPIs, você encontra na Comercial ZM. Alô, Júnior, alô, Dona Zélia, da Comercial ZM, aquele abraço. Agora tem que dar cartão para esse Lalim, né? Ele saiu agarrando o Bacurau, subiu o cartão, Anderson Luiz. Só faltou levar o Bacurau para casa, viu? Agarrou o Bacurau de todas as maneiras e o Lalim se pintou o cartão. Madeireira Beira-Rio na informação, camisa de número 2 do Pacajus, Lalim. Agora o mais legal que eu acho é que a torcida do Guarani joga junto. Realmente uma torcida muito vibrante, que apoia do começo ao fim o time rubro-negro juazeirense. E a torcida do Guarani está de parabéns por esse comportamento, hein? A bola tocada pelo meio, trabalha a bola. Esse Júlio tá acabando com o segundo tempo pelo time do Pacajus. Ô jogador bom, rapaz. A bola vem tocada pelo meio, trabalha a jogada, Gladstone, abriu jogada pela ponta esquerda, marcação aqui da defesa do time do Guarani, o árbitro tá marcando em favor da equipe da região metropolitana da capital cearense. Obrigado, torcedor, pela companhia, estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. 39 minutos do segundo tempo aqui no estádio Minaldão em Barbalha, 1-0 vence o Guarani, mas o jogo tá duro, time do Pacajus aperta, time do Pacajus vai pra cima e tem falta perigosa contra o time do Guarani agora, hein, meu querido Matheus Ferreira? Falta perigosa para o Pacajus na cobrança, Júlio, camisa 17. É o dono do time do Pacajus, entrou no segundo tempo. Jogador muito bom no setor de meio campo. Vai levantar a bola da grande área para cara de 1-0. Vence o time do Guarani. Cruzamento para a boca do gol. Saiu o Mondragão. Afasta a defesa. Tirou a defesa do Guarani. Ela sobra com João Vitor. Abriu jogada aqui pela canhota. Toca a bola para Bacurau. Dominou. Ganhou do primeiro. Vem descendo com bola dominada pelo time do Guarani. Lança a bola pelo meio na tentativa do Kaká. Afasta a defesa do Pacajus. A bola sobra pelo meio com Léo Santos. Abriu jogada pela direita com Meriquim. Toca a bola para Kaká pela direita. Domina a bola, o camisa 9 do time do Guarani faz boa jogada, trabalha como pivô, entrega errado ali, o Eriquim, a bola seria pro Dudu Caririaçu, que tá jogando no meio campo agora, levantamento do outro lado pro Isaac, marcação do João Pedro, toca na bola, escanteio pro time do Pacajus do outro lado, Matheus Ferreira. É escanteio da esquerda para a direita, eu não entendi esse corte do João Pedro, mas foi para escanteio na cobrança 17, Júlio.
41 minutos do segundo tempo aqui na cidade de Barbalha, 41 da segunda etapa, o Guarani vence, mas o jogo tá duro, o time do Pacajus não se entrega. Você confere tudo no Timaço da Vale FM em nome de Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados do interior do Ceará. Levantamento feito para a boca do gol, cruzamento por baixo, toque é feito, tentou ali na grande área, chega Lucas tentando, tirou a defesa do Guarani, Rogerinho tentou pelo alto, a bola sobe aqui pela ponta esquerda, vem brigando por ela, a bela jogada do Lalim, lançou na grande área, tentativa do jogador que é o Henrique, brigou por ela, corta a zaga do time do Guarani. Cada lance é importante agora pro time do Leão do Mercado. Sinalzão do Timaço marcando aqui no Hinaldão. Pra você ligado no Timaço na Vale FM 42. Acabou. Torcedor do Guarani incentiva, vai cantando nas arquibancadas. Mas tem um bocadinho de tempo ainda pro jogo acabar. Acabou aonde, JF? Acabou o primeiro tempo lá no João Ronaldo. O Atlético Cearense, por enquanto, vence o Barbalha 3-2. Uma informação chegando em nome de Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço no Baleia Burger. Ô JF, para pedir aquele baleia sensacional, delicioso. É fácil demais. 988380548. 988380548. Tá legal, você fica ligado no Timaço da Vale FM, sabendo de tudo, reta final do jogo. Já já eu quero a opinião de Demontier Tenório aqui no Timaço da Vale FM. Bola com Gilvante Bira, ele domina pelo time do Pacajus, lançou já marcada a condição de impedimento do Isaac. Demontier Tenório, diga aí, homem, que dá pro Guarani segurar essa vitória, Demontier. A duras penas, quer dizer, que é o que a gente está vendo até agora, né? Uma dificuldade tremenda. O time do Guarani abdicou de uma vez por todas de se arriscar no ataque. E a bola no jogo, Marco Valério, tem um dono, que é o Pacajus. Ele tomou conta, a bola é dele, brinca. O time do Guarani não consegue nem segurar a bola quando tem a posse. Logo está perdendo. Por quê? Tem momentos em que dá passe errado, momentos que dá um chutão, e logo o time do Pacajus vai para cima na base do abafa, né? Já que ele, pelo menos até o presente momento, é o dono da bola. O Guarani teve a oportunidade de ampliar esse placar no primeiro tempo, não o fez, e agora vivencia aquele mesmo sufoco que foi diante do Cariri na jornada passada, Marcos. Opinião de Demontier Tenório aqui no nosso Timaço da Vale FM. Vem o time do Guarani pela canhota, bola com o jogador que é Rogerinho, ele entrega a bola na frente, deixa com João Vitor, volta para Rogerinho, tem o Kaká perto dele, ele prefere o toque de bola para João Vitor, domina a bola pelo time do Guarani, vem o Lucas, recupera a bola pelo Pacajus, olha o contra-ataque do time da região metropolitana de Fortaleza, a bola tocada na ponta esquerda com o Henrique, faz o passe, o toque de bola seria pro Isaac. Tá morto o Isaac, viu? Tá morto, camisa número 9, só esperando bola da grande área. Recuperação de bola, lateral cobrado pelo time do Pacajus. Você ligado no Timaço da Vale FM. Oferecimento Rastro Pneus, o melhor em pneus, troca de óleo, freios, alinhamento. Avenida Padre Cícero com Leão 13. Alô, alô, André Lemos, curtindo também esta vitória do time do Guarani pelo placar de 1-0, mas o jogo tá duro. A bola tocada pelo meio, trabalha o jogador que é Henrique pelo time do Pacajus, abriu jogada pela ponta esquerda, deixa a bola dominada, vem levando pro campo de ataque, Gleriston brigou, insistiu, vem ali a zaga do time do Guarani tentando cortar, a bola sobra para Isaac, dominou na entrada da área, Lalim tentou bater, o árbitro deu falta na chegada do Bacurau. E foi uma falta, eu diria, providencial, viu, Matheus Ferreira? Isso, o Lalim vinha com gosto de gás, Marco Valério, para poder chutar o gol. E na interceptação, o campeão 15 Santos interceptou e marcou
falta para o Lalim, camisa 2. É falta perigosa para o Pacajus. Na informação de ESC, Cursos. Mais Mas 6. essa primeira vitória do Guarani tá sofrida, meu amigo. O sufoco é grande. O Anderson já disse, mais 6 minutos de acréscimos, vamos até 51. JF chamou lá do nosso plantão esportivo. Fala, JF. Tem gol no quadrangular do descenso lá em Caucaia. O Horizonte já nos acréscimos abre o placar. 1-0 pro Horizonte diante do Caucaia. Uma informação para a Gênesis Solar, a solução para acabar com aquela conta absurda de energia. Ligue para o nosso amigo Luciano Carvalho, 981237956. Fale com a galera da Gênesis Solar. Conosco também Comercial CM, concessionária dos produtos Steel. Aqui tem falta para o time Isaac do Pacajus. Acho que vai ser o Isaac. Autorizado para a cobrança por parte do time do Pacajus, o Isaac, camisa número 9, toma posição. Guarani todo na defesa agora. Autoriza o árbitro da partida para a cobrança. Isaac partiu, bateu direto para o gol. Espalma o goleiro, cabeceou, a bola foi para fora. No rebote ali do Mondragon. O cabeceio do jogador do time do Pacajus na rede pelo lado de fora. Olha, o que tá pegando de bola esse Mondragon não é brincadeira, hein, Matheus Ferreira? No cabeceio tava o Lucas. Cobrança de falta do Isaac. Lucas deu de cabeça, colocou para fora. Já cobrado, vai cobrar o Mondragon. O tiro de meta, perdão. Como é na informação? Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Tiro de meta já cobrado, a bola foi para fora. Lateral para o time do Pacajus que vai cobrar arremesso lateral lá do outro lado. 47-30, o árbitro prometeu e até 51. E o Rogerinho colocou a bola para a linha lateral. O Guarani não quer mais jogo. O Guarani quer rasgar a bola. Lateral cobrado pelo time do Pacajus. Corta a zaga. Vem o Meriquinho agora. Outro lateral. Tá sendo assim agora, hein, Demontier? Na raça, na vontade, na determinação. Não tem mais técnica. O negócio do Guarani é botar a bola para fora para ganhar tempo, Demontier. E o negócio do Mondragon é defender e brigar com os seus zagueiros, né? Reclama muito do posicionamento às vezes, ou até dessa coisa de não partir para cima, de não cortar a linha de passe do time do Pacajus, que consegue evoluir com muita facilidade para chegar na frente, Marco. Tá legal, meu querido Demontier Tenório. Aqui desce o time do Pacajus com Lalim, lançou na frente, deixa a bola trabalhada. Vem buscando a jogada, o jogador que é Bebeto brigou por ela, falta em cima dele, o árbitro manda seguir o lance, volta a bola pro time do Guarani. Vem tirando o Oséias, antecipação do Tibira. A bola vai sobrando pela ponta esquerda, tentativa de jogada lateral pro time do Leão do Mercado. Para cobrança, sem pressa nenhuma, João Vitor, camisa de número 13. Torcedor do Guarani vai cantando nas arquibancadas aqui do Inaldão. O Leão do Mercado vai conseguindo importante vitória. Vai subindo na tabela de classificação. Você confere tudo já já. Após os 90 minutos aqui no nosso Timaço da Vale. Sinalzão do Timaço marcando. 49 minutos do segundo tempo, 49 da segunda etapa. No placar do Cariri da Sorte, vai dando Leão. Guarani vence pelo placar de 1-0. Mas tá duro, não tá fácil o jogo não. A bola favorece ao time do Pacajus. Vamos aos 2 últimos minutos do tempo de acréscimo. Time do Pacajus toca a bola com o Júlio. Gol. Lançamento para a parte defensiva, tentativa, tocou de cabeça ali. O jogador que é o
Isaac, a bola vai sobrando em favor da equipe do Pacajus com Bebeto. Chega Léo Santos. A bola vai sobrando, deixa a bola para Rogerinho, desce a bola pela ponta esquerda. Marcação, ganha bem Lucas pelo time do Pacajus, tentou uma jogada. Levantamento feito na entrada da grande área, tira a zaga do Guarani. A bola sobra, quem domina é Bebeto. Insistiu, tenta o levantamento, buscando o Isaac, corta a zaga. Lateral pro Pacajus, que pressão vai sofrendo o time do Guarani. Gol aonde, JF? Lá em Caucaia, empatou o Caucaia aos 49. Caucaia e Horizonte pelo quadrangular do descenso, 1-1. Aqui vai terminar em 50 minutos e 30 segundos. O árbitro prometeu ir até 51. Jogadores do Guarani pedem o fim do jogo. O Guarani vai conseguindo uma grande vitória. Uma vitória suada. Uma vitória importantíssima para o time do Guarani. Acho que o árbitro vai acabar agora, hein? A bola favorece ao Leão do Mercado para repor a bola em jogo com o Mondragão. Levanta a bola, deixa a bola para o campo de ataque, brigou pela posse de bola, vem tirando a defesa, terminou! Acabou o jogo aqui no Inaldão! A festa é grande, feita pelos torcedores do time do Guarani. Jogadores, alguns até se ajoelham, agradecem aos céus e o Guarani ganhou a primeira no campeonato. Vitória importantíssima, depois de derrota no Clássico, empate contra o Cariri, hoje deu Guarani que ganhou a primeira. Anderson Luiz no gramado, também Matheus Ferreira. Os jogadores do Guarani seguem ali no meio campo, conversando com o árbitro, dentre eles. Matheus, pode ficar à vontade, se tiver alguém por aí. Viu? Chegar aqui perto aqui do Gabriel, por favor, o que faltou hoje para o Pacajus sair com o melhor resultado no Inaldão? Não pudemos fazer o que nós tínhamos que fazer. Agora vamos escutar o professor aí para nós coisar os detalhes para a próxima partida nós sair vencedor com os 3 pontos. Obrigado, Gabriel. Anderson Luiz. Lateral direito, Eriquinho. Que partida, Eriquinho? O time conseguiu sair com um bom resultado, com a primeira vitória na competição. Fiquei feliz pela oportunidade, já vinha trabalhando há um tempo, esperei minha oportunidade no momento certo e agradecer ao professor e a toda a equipe, né, que uma vitória não é com um só, e agradecer primeiramente a Deus e segundo ao Guarani. Tá aí, as palavras do Eriquinho, lateral direito, prata da casa, um dos jogadores que fizeram uma excelente partida hoje, principalmente no primeiro tempo. Anderson, Cleiton Cearense, o técnico do time do Pacajus. Cleiton, o que aconteceu hoje com o Pacajus, na sua avaliação, o que precisa melhorar para as próximas partidas? Primeiro tempo a gente foi abaixo, né? Primeiro tempo a gente sabe que foi abaixo. Segundo tempo voltamos com outra postura, né? Tentamos trabalhar em cima do campo do adversário. Tivemos oportunidades, né? Como eu falo sempre para eles, às vezes é só uma oportunidade para a gente poder matar o jogo. Mas infelizmente não aconteceu, agora é trabalhar, né? Voltar para Pacajus, trabalhar e ter um jogo difícil na quinta-feira agora contra o Tiradentes. Obrigado, professor. Anderson Luiz. João Vitor entrou no segundo tempo, estreante. E aí, João Vitor, estrear com vitória é muito importante. O cheiro da vitória é mais gostoso, né? Jogando dentro de casa aí com a torcida nos apoiando. Agora é trabalhar a semana toda para no próxima rodada conseguir mais 3 pontos e ficar em primeiro lugar na classificação, né? Aí, as palavras do estreante, João Vitor Matheus Ferreira. Anderson Luiz, fica à vontade, todo o time do Pacajus está reunido ali no meio do campo. Daqui a pouco eu converso com mais jogadores. Vamos escutar o autor do gol mais uma vez? Um gol importante, estrear com vitória e com gol é muito importante. Né? Graças a Deus, né? Tirou o peso da vitória. Acho que a gente estava precisando disso para ficar mais leve no campeonato. Agora é descansar, ser feito à vontade de Deus e que possamos fazer um bom jogo no domingo. Ô Raulson, um apelido, cara, para ajudar nós. Pô, não tenho, cara. Não tenho. É Raul isso mesmo. Tá aí, as palavras do autor do gol rubro-negro Juazeirense. Rogerinho passando por aqui. Rogerinho, até que fim, né? Segunda divisão é isso, né? Às vezes a técnica não vai ter que ser na vontade. A gente sabia que ia ser uma partida difícil aqui e a cobrança para a vitória era importante. Mas é isso, o campeonato é isso. A gente perde o jogo, empata outro, seguimos firme. 3 pontos é importante na vice-liderança do campeonato, valeu? Tá aí, as palavras do Rogerinho, camisa de número 8 do rubro-negro Juazeirense. Tem mais jogadores aqui. Dudu Caririaçu, Dudu. Importância dessa vitória para vocês? Sabíamos, né, a dificuldade do jogo, mas essa vitória veio num momento
bom na hora certa, que dá mais uma tranquilidade para a sequência do campeonato, a gente trabalhar agora mais forte ainda para conseguir nossos objetivos. Tá aí as palavras do Caririaçu, Matheus Ferreira. O time ainda continua reunido aqui no meio do campo para essa primeira rodada, primeira derrota, na verdade, do Pacajus no Campeonato Cearense da Série B, Marco Valério. Tá legal, meu querido Matheus Ferreira, ao lado do Anderson Luiz. Se tiver algum registro importante aí, principalmente se houver a condição de ouvir o Mondragon, viu, meu querido Anderson Luiz? Ele foi um dos grandes nomes. Tá certo que o Raulison foi o autor do gol da vitória. O que foi determinante para a vitória do gol do Guarani foi o gol marcado pelo Raulison no primeiro tempo. Mas o Mondragon, indiscutivelmente, no segundo tempo, foi fundamental para a manutenção da vitória do Leão do Mercado pelo placar de 1-0. Grande vitória diante de um bom adversário que é o Pacajus, aqui na cidade de Barbalha do Minaldão. Pois não, JF? Quadrangular do rebaixamento na primeira divisão. O jogo encerrado, o Caucaia 1, Horizonte 1. Está no intervalo na primeira divisão, quartas de final, o jogo da volta. O Maracanã vai vencendo o Floresta pelo placar de 1-0 e está no intervalo lá no João Ronaldo. O Atlético Cearense vence por enquanto Barbalha pelo placar de 3-2. Inclusive eu conversava agora há pouco aqui com o presidente do Barbalha, o Zé Ayrton, e ele bastante entristecido com essa situação do Barbalha, que realmente não consegue bons resultados dentro do campeonato cearense. Bom, a gente vai trazer agora o Demontier Tenório. O pessoal do Guarani está naquela corrente de oração. Boa parte da torcida já deixou as dependências do estádio Minaldão aqui em Barbalha. E aquela corrente, aquele agradecimento agora sendo feito ali pelos jogadores do time do Guarani. A gente aproveita para ouvir a opinião de Demontier Tenório na primeira grande vitória. Tomara que seja a primeira de muitas vitórias do time do Guarani nesta temporada. Está chegando para comentar aqui no microfone, líder de audiência da Vale FM, ele que comenta porque conhece. Mas não foi fácil, Marco Valério. Pela sua própria narração, deu para perceber claramente que o time do Guarani viveu maus bocados nessa etapa complementar. Ou seja, para que a gente seja sincero, o Guarani não retornou para o segundo tempo. Honesto e sinceramente falando. A proposta é como se o caminho fosse o de se defender e de abandonar de vez, abrir mão de vez da possibilidade ofensiva, né? Às vezes parece até aquele receio de se largar adiante e tomaram um gol de surpresa lá atrás. O Guarani fez e veio com alterações, e o Pacajus também começou a processar alterações. No caso do Guarani, me pareceu muito mais assim, em decorrência de condição física, porque, teoricamente, é como se trocasse 6 por meia dúzia, mas houve uma queda no rendimento. Então não foi exatamente essa a realidade. Foi para repor gás. E apenas isso. Porque nem mesmo assim tentar encaixar um contra-ataque, uma jogada de profundidade, poderia muito bem ser feita aí com o próprio Bacurau. Uma investida, pois não? Só pedir um pouquinho do seu tempo aí, porque o Anderson tá ali com aquele que para mim foi o grande nome da partida, principalmente no segundo tempo, goleiro Mondragon, hein, Anderson? Vamos conversar aqui com o Mondragon. O Mondragon, cara, que partida. Não só sua do time no primeiro tempo, principalmente sua individualmente, para esse jogo pro Guarani sair com esse resultado. Primeiro a gente tem que valorizar a vitória, né? Acho que o nosso intuito aqui era vencer, né? Mesmo sabendo da dificuldade que a gente ia enfrentar e das dificuldades que nós criamos, né? Então, assim, a gente jogamos no primeiro tempo, tivemos um primeiro tempo muito bom, mas depois deixamos de jogar. Depois deixamos os caras jogar, damos espaço para ele. Então, assim, isso dificultou muito, principalmente aqui no segundo tempo, né? A gente só via os caras, só estar se defendendo e quando estava com a bola, não jogava. Isso dificulta principalmente para lá atrás, para mim, para a minha primeira linha ali,
Claro que, como eu falei, é importante a vitória, mas a gente tem que ter um pouquinho mais de atitude, um pouquinho mais de personalidade para jogar, porque o jogo não é um jogo difícil, né? Só que às vezes a gente deixa a desejar, né? Mas acho que o grupo está de parabéns, mesmo com toda a dificuldade, o importante hoje é a vitória. Vamos descansar e pensar no próximo jogo. Será que essa pressão dessa primeira vitória também não colabora com essa situação de segurar um pouco mais? Dava para ver que alguns jogadores aguentavam fisicamente, mas essa pressão dessa primeira vitória, toda essa questão dessa vitória vir, não foi primordial para o time ter recuado mais? Pressão a gente joga toda hora, né? Todos os dias a gente tem pressão quando a gente sai de casa para trabalhar, né? E a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, né? Então os atletas, como eu falo para os meninos, a gente tem que ter uma mentalidade muito forte, porque é pressão toda hora, entendeu? Então acho que a vitória tinha que vir naturalmente. Eu não posso botar um fardo a mais nas minhas costas porque a vitória não veio. Não, então é um grupo, tem que ajudar o outro ali para que a vitória venha, mas isso naturalmente, e não botar esse peso nas nossas costas. Mas a vitória veio, espero que a gente vai dar uma respirada, tanto na tabela, como também, como você falou, essa vitória aí, né? E vamos já pensar na próxima partida, que vai ser também em casa, e temos que pensar em vitória também. As palavras do Mondragão, para mim é o melhor em campo hoje do Leão do Mercado. Eu gostaria até de sugerir, viu, Demontier Tenório, tem essa gratificação de apoiadores, torcedores do Guarani, que deu um montante de R$400. Eu gostaria de fazer aqui um pedido, para ver se o pessoal concorda de dividir essa premiação. Metade para o Raulisson, que foi o autor do gol do Guarani, e metade para o Mondragão. Porque eu vou ser bem sincero, Demontier, se não é o Mondragão no segundo tempo, eu não sei se o Guarani sairia com a vitória aqui hoje do Inaldão, não, viu? De fato, como eu dizia, Marco, o time do Guarani ele foi salvo pelas mãos do Mondragão. E há um outro aspecto também. Ele é um líder dentro de campo, indiscutivelmente. Se você parar um pouco para observar o comportamento dele lá atrás no gol, né? Ele fica, é como se fosse um auxiliar técnico, um segundo treinador desse time do Guarani. Mesmo com o pessoal lá do meu campo adiante, ele lá atrás ele fica orientando, reclamando, buscando o melhor caminho para o time do Guarani. E principalmente o seu setor defensivo, como ele briga, hein? Ele briga pelo melhor, ele briga por um melhor comportamento, ele briga por mais atenção. E é por isso que ele fica reclamando dos seus companheiros. E ele é bem ouvido, sabe? Ninguém ralha com o Mondragão, ou seja, o cara tem todo um respeito do grupo. E não só na busca por orientar o time do Guarani também, mas sobretudo de defender. Porque, viu, Anderson, ele fez muito mais isso do que orientar. Diga lá. Aqui rapidinho com o técnico Alexandre Lima, só para fazer análise da partida, professor. Mais uma vez, o time conseguiu fazer um excelente primeiro tempo, segundo tempo, novamente, recuou um pouco as linhas, recebeu uma pressão, dessa vez conseguiu um resultado positivo, mas precisa melhorar. Com certeza, e muito, porque era um jogo que a gente fez os 3 pontos, estava precisando dessa vitória para dar moral ao grupo, para dar mais consistência, mas às vezes a gente não entende o que é que o jogador passa dentro de campo, que a gente treina uma coisa, consegue fazer no primeiro tempo e no segundo tempo a gente vê que poderia ter feito um placar melhor, não está com esse desespero de estar jogando por uma bola, podendo fazer o segundo gol, mas tudo bem, vale os 3 pontos. Mas é umas coisas que a gente não entende. Eu disse aí, rapaz, a gente tem uma situação, até a posse de bola nossa, a gente não consegue ter. Uma coisa que mais a gente treina dia a dia. Mas a segunda divisão é isso aí, Anderson. Agora a gente precisa melhorar em contexto muito assim de jogador ter o querer de jogar futebol, o querer de jogar, o querer de chegar dentro de campo e mostrar para que vem. Porque a gente viu que o time do Pacajus, com todo respeito, ele jogava muito por uma bola e a gente deixou de jogar e entrou no jogo dele. E um detalhe, o time no segundo tempo, mais uma vez, contra o Cariri aconteceu o gol. Hoje, o Guarani conseguiu segurar muito bem essa questão dos contra-ataques e não criou oportunidades da mesma forma que criou naquele jogo contra o Cariri. Teve a oportunidade do Bacurau, teve outra oportunidade, mas hoje o Guarani foi improdutivo. Te preocupa esse fato? Me preocupa muito, porque a gente sabe que tem jogador de qualidade, mas quando chega no campo ele não mostra essa qualidade que tem.
e consegue a não produzir o que a gente não fez durante o trabalho. A gente faz uma coisa e em campo fez outra. Então a gente está conversando com a diretoria, a gente sabe que está trocando o pneu do carro andando, mas temos que melhorar muito. O time tem esse compromisso contra o Tiradentes, essa vitória da sequência, essa pressão dessa vitória, será que também não contribui para essa questão do time recuar um pouco mais? A questão física pode ser isso ou é questão mais psicológica dos atletas mesmo estarem recuando? Antes eu acho que é mais o psicológico. A gente precisava dessa vitória, a gente já tinha conversado que futebol são aqueles 3 resultados que a gente já conhece, né? A gente perde, ganha e empata. Então a gente começou perdendo, no final do jogo contra o Caribe estávamos ganhando, empatamos e hoje essa vitória é uma vitória que foi suada, brigada, tudo. Então vamos agora com os 3 resultados, já tivemos. Então agora é botar o pensamento no jogo diante da próxima adversário e trabalhar mais. Porque a segunda divisão é isso aí, é muito difícil. Mas a gente às vezes complica mais aquele sufoco dentro de fazer um jogo mais fácil e deixa a desejar. Quando você começa a errar dentro do campo, sobrecarrega a zaga, começa a baixar as linhas sem ter necessidade e dá ao adversário o campo para ele jogar. Tá, as palavras do técnico Alexandre Lima, Demontier Tenório. Eu acho que essa cabeça fria, essa cabeça no lugar, ela é posta também pelo próprio resultado, como é possível entender nas entrelinhas, né? Dá uma tranquilidade maior. Claro que se não tivesse acontecido aquilo que houve contra o Guarani, aos 53 minutos tomaram um gol de empate, hoje o Guarani estaria com 6 pontos, lado a lado com o time do Icasa, dividindo a liderança com o time do Icasa com 6 pontos, né? Vamos dizer assim, os 2 times que me parece de maior torcida nessa competição. Mas não deu. O que houve no jogo anterior do empate quase que acontecia neste domingo. Eu acho que o Anderson tem toda razão, por exemplo, quando ele cita que pelo menos contra o Cariri houve a construção, houve tentativa, hoje isso não aconteceu. Nenhuma chance de gol foi criada, ou pelo menos eu não lembro de uma só oportunidade desperdiçada pelo Guarani nesse segundo tempo. O que ele fez no decorrer do primeiro tempo em inúmeras oportunidades. Há uma reclamação clara do Alexandre Lima, quando ele cita, ora bolas, o time do Guarani não consegue nem reter, nem prender, nem segurar a bola. Talvez seja algo bem elementar no futebol. E ele faz essa queixa. Vocês acabaram de ouvir o treinador do Guarani nem segurar a bola, nem ter a posse de bola. Mas isso a gente viu claramente nesse segundo tempo. Tem toda a razão o Alexandre. E eu até disse aqui numa das minhas intervenções que parecia que o time do Pacajus era o dono da bola. Era só ele com a posse de bola, só ele segurando, só ele arriscando, só ele criando oportunidades de gols. Ele criava, chutava gol, mas tinha São Mondragón debaixo das traves e acabou garantindo essa vitória do Guarani. E eu concordo com o Marco. Seria de bom alvitre a divisão desse prêmio aí, porque essa vitória do Guarani tem a cara do seu goleiro. Que, de certa forma, eu diria até que foi um resultado injusto pelo que produziu o time do Pacajus na etapa complementar. Mas as coisas do Guarani, elas são assim, elas são sofridas. Parece que o torcedor rubro-negro está calejado com situações assim. Consegue a sua primeira vitória e de cara sai da lanterna para a vice-liderança. Tem um jogo difícil contra o Tiradentes no próximo domingo. E quem sabe o Guarani consiga uma nova vitória, porque aí ele já dá um passo gigantesco rumo
a classificação, meu querido Marco Valério. Tá legal, a opinião final de Lemontier Tenório aqui no nosso Timaço da Vale FM, analisando esta vitória do time do Guarani, 1-0 contra o Pacajus, gol marcado pelo Raulisson no primeiro tempo, com destacada atuação, principalmente do goleiro Mondragon na segunda etapa por parte do Leão do Mercado. Para fechar por aqui, o destaque final do repórter Anderson Luiz, falando aí desta grande vitória importantíssima para as pretensões do Leão do Mercado. Anderson. Amanhã vai dar folga para os atletas do Rubro Negro Juazeirense, que já tem compromisso no próximo final de semana ou na segunda-feira. Ainda vai definir o próximo compromisso do Guarani. Só joga contra o Tiradentes aqui no Inaldão, mas tem a possibilidade do Guarani transferir esse jogo para a Arena Romeirão, viu, Marco? Seja onde for, tenha certeza, o torcedor do Guarani, que o Timaço da Vale FM estará acompanhando o nosso Leão do Mercado rubro-negro juazeirense. Agora o destaque final do time visitante, que sai daqui derrotado do estádio Inaldão. Destaque final do time do Pacajus, com ele, Matheus Ferreira. O time do Pacajus vai para o hotel, janta, retorna ainda hoje para a cidade de Pacajus, joga na quinta-feira, dia 7 de março, contra o Tiradentes, no Raimundo de Oliveira, em Calcaia. Grande abraço, Marco Valério, um abraço a todos os ouvintes. Valeu, Ferreiraço, obrigado pelas informações, cobrindo o time visitante, o time do Pacajus, que perdeu aqui pelo placar de 1-0 para o nosso rubro-negro juazeirense. Eu também já me despeço, o torcedor já deixou aqui as dependências do estádio Inaldão, estádio praticamente vazio. A gente agradece pela companhia, eu volto amanhã, a partir das 12 horas do Jornal Meio-Dia, e é claro também, no nosso Vale Esportes, às 18h05, com todo o nosso Timaço da Vale FM. Para finalizar os nossos trabalhos, eu convoco o grande João Filho nos estúdios da 99,9. Grande abraço, boa noite, JF. Valeu, Marco, um abraço para você. Tá aí, portanto, o Timaço da Vale acompanhou a vitória do Guarani de Juazeiro, 1 para o Guarani, 0 para o Pacajus, a primeira vitória do Leão do Mercado, que agora assume a vice-liderança com 4 pontos na tabela de classificação. Próximo jogo do Guarani será diante da equipe do Tiradentes. Bom, tem gol lá do quadrangular nas quartas de final do Campeonato Cearense da Primeira Divisão. O Maracanã faz 2-0 no Floresta. Esse resultado, por enquanto, vai classificando a equipe do Maracanã para enfrentar o Fortaleza na fase semifinal do Campeonato Estadual. Temos já uma semifinal definida. O Ceará vai enfrentar o Ferroviário. O time do Ferroviário, que ontem venceu o Iguatu pelo placar de 3-1. No cenário nacional, Campeonato Carioca, a Taça Guanabara, que já está definida. Tivemos um jogo para cumprimento de tabela, um clássico, onde o Fluminense perdeu para o Botafogo pelo placar de 4-2. Nesse momento, em andamento, Vasco e Portuguesa, o placar é 0-0. No Campeonato Paulista, primeiro tempo em andamento, o Bragantino vai empatando com o Santos 0-0. Ainda teremos um clássico às 8 da noite no Morumbi. O São Paulo enfrenta o Palmeiras. Um abraço para a amiga Lana Souza, tá em Barbalha, escutando a gente. Um abraço, Lana, tudo de bom para você. Bom, gente, o Timaço da Vale tira o seu time de campo. Você segue na programação do fim de semana da Vale FM. Eu volto amanhã cedinho com a minha participação dentro do Jornal Nova Manhã, em um balanço do futebol. Um final de semana onde estamos tendo muito futebol pelo Brasil. Volto também no Jornal Meio-Dia, na apresentação do meu querido Marco Valério. Um Nova Manhã, amanhã na apresentação do Jucibar Leite e do J. Rodrigues. Um abraço, gente, até a próxima.